Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Descida Dimensional. Capítulo 3226. O ano seguinte passou em relativa harmonia. Léo e Leia pareciam estar crescendo mais e mais a cada dia, e agora seu terceiro aniversário estava se aproximando. No entanto, esses tempos de paz só poderiam durar um certo tempo. Leonel olhou para o céu, aparentemente sentindo algo antes que seus olhos se aguçassem. Quando olhou para baixo, seu olhar já havia suavizado consideravelmente. Ele olhou para a esposa, e ela pareceu entender também. Ambos assentiram. Venham aqui, Léo, Leia. Já está na hora de sairmos deste lugar. Sério? Sério? Leia pulou, abandonando imediatamente seu treino de arco e quase tropeçando nos próprios pés. Léo correu também, seu rostinho gordinho praticamente transbordando de excitação. Este grande salão era tudo o que eles conheciam. Seus pais mostravam o mundo exterior de tempos em tempos, mas isso só os fazia ansiar mais por ele. Eles também queriam provar essa suposta comida da qual seus pais falavam. Às vezes, o pai os provocava sobre como eles nunca tinham provado a comida da mãe antes quando ele tinha. Léo já tinha feito birra mais de uma vez por causa disso, mas Leonel só ria ainda mais às custas dele. Agora eles finalmente conseguiram sair. Os dois obedientemente ficaram de pé enquanto seus pais os ajudavam a se vestir com pequenas vestes violeta e douradas. Leonel não pôde deixar de admitir que ele e sua esposa realmente podiam fazer algumas criaturinhas adoráveis. A maneira como suas bochechas inchavam e seus grandes olhos dourados brilhavam de antecipação era uma visão melhor do que Leonel sentia que já tinha visto em sua vida. Pai, por que temos que usar isso? Léo ainda não conseguiu deixar de perguntar. O quê? O que você quer vestir em vez disso? Calças de moletom. Elas são muito mais confortáveis. O que é isso? Quem usaria isso? Leonel caiu na gargalhada. Parecia que seus genes eram bem fortes. Às vezes a percepção importa. Mas você disse para nunca nos importarmos com o que os outros pensam. Verdade. Você não deveria se importar com o que os outros pensam, a menos que tenha decidido que deveria. HM? Léo piscou confuso, e até Leia estufou as bochechas, sem entender direito. Você não se importa com as opiniões minhas e da sua mãe? Leonel perguntou. Os olhos de Léo se arregalaram. Oh. Leonel sorriu, despenteando o cabelo do filho antes que sua esposa desse um tapa em sua mão para ajeitá-lo. Rindo, Leonel ajeitou as vestes do filho. Seu pai é um rei. Quando eu saio para o mundo em minha capacidade oficial de atuação como não estou mais apenas me representando. Estou representando todos que depositaram sua confiança em mim. Quando é um momento como esse, eu decidi que me importo com a percepção que dou. Você entendeu? Os olhos de Léo brilharam intensamente em compreensão enquanto seu pai se levantava diante dele. De repente, seu pai se sentiu muito mais alto agora do que ele se lembrava de ter sido. Venha, venha, disse Aina, chamando o filho e pegando sua mãozinha junto com a de Leia. Aina e Leonel fizeram um movimento brusco e, de repente, eles também estavam vestidos. Olhando um para o outro, eles sorriram. A última vez que eles usaram esses vestidos foi para as Guerras dos Herdeiros. Fazia tanto tempo desde então que parecia uma vida inteira atrás. Seu pai ainda estava vivo, sua mãe tinha vindo para vê-lo, a família Morales ainda estava de pé. Desde então parecia que tudo havia mudado. Mas eles construíram sua própria felicidade dessa vez. Eles aproveitaram 3 anos de paz e prosperidade quando a maioria dos outros não teve a chance de experimentar nenhum. Olhando para sua linda esposa, o coração de Leonel não pôde deixar de se sentir satisfeito. Seu vestido bordado em violeta e dourado envolvia suas curvas perfeitamente, mas o brilho e a elegância de uma mãe vinham de seu rosto. Ela parecia tão jovem, e ainda assim muito mais graciosa e madura ao mesmo tempo. O tom rosado de suas bochechas, a delicada curva de seu queixo, aqueles olhos dourados, calorosos e convidativos. Leonel não conseguiu evitar se inclinar e beijá-la. Eca! Leia riu enquanto Léo fingia estar enojado. Leonel se afastou da suavidade de sua esposa, dando a ela um olhar gentil cheio de seu coração. Os olhos de Aina pareciam um pouco nublados, mas ela recuperou sua compostura muito bem, soltando Léo por um momento para alisar seu peito. Leonel respirou fundo e sentiu que o poder de um mundo estava brotando dentro dele. Observe atentamente, Leonel disse com um sorriso, acenando com a mão no ar. Seu pai é realmente muito foda. Aina revirou os olhos, mas dessa vez ela optou por não repreender Leonel pela escolha de palavras. Uma lança radiante apareceu na mão de Leonel. Ela tinha um corpo que parecia esculpido em ametistas, seu revestimento interno e corpo nadando com dragões dourados rugindo e fênix vermelhas voando. Sua lâmina era grande, dividida em 2 no meio. Quase parecia a ponta de uma caneta de caligrafia de um certo ângulo, até que a luz a atingiu do jeito certo, e o chilling de uma afiação poderosa ecoou. Os olhos de Léo e Leia se arregalaram, mas Leonel já havia dado um passo para fora. Logo depois, Aina seguiu, puxando os filhos junto. Quando eles apareceram novamente estavam no comando de um monumento, uma lança perfurando os céus. O mundo ao redor deles era um cinza escuro. Os céus eram escuros, as estátuas eram pretas e o chão abaixo era cinza. Nesse cerco, um após o outro, indivíduos começaram a aparecer em seus próprios monumentos. Mas o que estava claro era que Leonel estava completamente fora do lugar. Ele era o único e verdadeiro detentor do monumento da lança. O mundo ganhou vida e os céus começaram a trovejar. Léo e Leia se esconderam atrás da saia da mãe, sentindo que o mundo exterior era muito mais assustador do que eles haviam imaginado. Mas naquele momento, eles avistaram as costas do pai, de pé, alto e ereto, diante do mundo. Capítulo 3227. Leonel respirou fundo e fechou os olhos.
Havia uma aura cintilante ao redor dele, e seu corpo parecia quase estar acelerando como o motor de uma máquina bem lubrificada. Ele nem segurava uma lança há 3 anos, muito menos a balançava. Ele passava todo o seu tempo com sua esposa e filhos, nem mesmo pensando em batalhas além do que ele poderia ensinar aos seus filhos sobre isso. Mas agora, ao pisar no verdadeiro campo de batalha do ídolo pela primeira vez, ele sentiu como se uma peça que estava faltando finalmente tivesse retornado. Ele nunca se esquivou da batalha. Na verdade, ele a amava com cada fibra do seu ser. Só que todas as batalhas que ele lutava pareciam tão arriscadas que inevitavelmente se tornariam sufocantes depois de um certo ponto. Mas talvez a dura realidade de tudo isso fosse que eram precisamente essas apostas altas que faziam tudo valer a pena. Talvez fosse isso que fazia seu sangue ferver e seu coração florescer. Leonel sorriu abertamente enquanto seus olhos se abriam de repente. À distância, ele observou um monumento tremer. Era estranho comparado a todos os ares antigos flutuando ao redor dele. Este parecia quase moderno demais em comparação, mas isso era porque não era outro senão a força de armas de Drake. O mundo tremeu enquanto Drake se estabelecia. O novato piscou confuso por um momento antes de abrir os olhos. A primeira pessoa que viu também foi Leonel, e ele não conseguiu evitar sorrir, antes de ficar chocado com os 2 pequenos atrás dele. Drake não conseguiu evitar ficar sem palavras, aparentemente juntando as peças da história real aqui bem rápido. Enquanto todos os outros batiam a cabeça na parede, procurando uma maneira de sobreviver, Leonel estava realmente curtindo sua nova família. Ele sabia que Aina estava grávida, todos sabiam. Mas todos também achavam que Leonel perderia o nascimento e os primeiros anos de vida de seus filhos. No final, Drake apenas relaxou e sorriu. Isso foi uma coisa boa. Filho da puta. Eu estava trabalhando duro e esse cara estava só brincando por aí. James apareceu no monumento do sabre, com Eltor e Noah não muito atrás. Linguagem, disse Aina com uma carranca. As próximas palavras de James ficaram presas em sua garganta. Sim, senhora. Os irmãos de Leonel apareceram um após o outro. Joel no monumento Clive, Milan e Arnold no monumento Palma. Alan realmente apareceu no monumento Arma de Drake várias horas depois. Cada aparição era como um peso a mais tirado dos ombros de Leonel. Houve outro estrondo e a terra tremeu enquanto o outro monumento se erguia aos céus na forma de um facão. Em suas costas, Ush e Florin apareceram. Enquanto eles apareciam, indivíduos que Leonel não conhecia também apareciam, incluindo humanos. Quando Leonel viu essas pessoas aparecendo nos monumentos de artes marciais, ele não pôde deixar de dar uma olhada extra. Esses eram os humanos antigos de que Velho Arco estava falando? Falando de Velho Arco, porém, havia um bom número de pessoas no monumento do arco, muitas das quais eram Sylvans. Parecia haver uma concentração muito maior delas ali, e Leonel só podia dizer que elas tiveram sorte de ele ter rejeitado o teletransporte do regulador para passar um tempo com seus filhos. Caso contrário, eles provavelmente estariam todos mortos agora. Mas também houve existências que Leonel não esperava, como Ania aparecendo no monumento da foice. Também havia Minerva que apareceu no monumento da espada, mas não antes de Ameri. Também havia Vailgor dos Homens Besta, empunhando uma espada silenciosa, mas mortal, em suas costas. Ania e Minerva olharam para Leonel, um turbilhão de emoções complicadas nas profundezas dos olhos. Leonel não pareceu prestar muita atenção a elas. Quando eles cruzaram os olhos com Aina, ela apenas exibia o mesmo sorriso despreocupado, apenas olhando para eles antes de falar com seus filhos e apresentá-los a todos, um por um. Não precisava haver um grande manifesto. Qualquer um podia ver com um olhar qual dos 3 havia vencido. Não que isso tivesse sido uma grande competição para começar. Ei, meninas! Estou solteiro, vocês sabem. James gritou. Eu também. Milan rugiu, abafando a voz de James. Olha essa barriga! Quão bom seria se aconchegar com ela toda noite. Porra, quero dizer, doce de chocolate, Milan. São 2 deles. Que tal você ficar com o de cabelos brancos, eu vou com o anjo rosa. Eu gosto. Milan assentiu seriamente. As 2 mulheres não estavam no clima para tais piadas. Mesmo que o humor delas estivesse bom, elas não teriam aceitado suas palavras gentilmente. Uma intenção assassina brilhou em seus olhares, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o mundo estremeceu mais uma vez e o monumento de Leonel começou a brilhar. Ao mesmo tempo, o monumento do arco brilhou. Leonel zombou. Mesmo agora ele estava sendo alvo. Mas e daí? Que diferença isso fez? Ele deu um passo para fora e Léo e Leia gritaram porque achavam que seu pai estava prestes a cair para a morte. Apenas para ele andar no ar como se fosse terra firme. Uau! Léo ficou chocado. Mamãe, podemos fazer isso também? Leia perguntou, seus grandes olhos dourados piscando. Aina sorriu. No futuro, é claro. Leonel deu mais um passo, e depois outro, com uma cadência rítmica florescendo a cada movimento. O monumento do arco ainda não tinha decidido quem enviar. Todos eram especialistas poderosos, não havia elos fracos para forçar a mão. Ele está apenas na 7ª dimensão. Não há mais restrições aqui. Deixe-me matá-lo. Ele merece morrer pelas minhas mãos. Eu deveria ir. Os Sylvans pareciam ser as vozes mais altas. Esta foi a etapa final do campo de batalha dos ídolos, uma batalha pela supremacia entre as forças das armas. Bum! A aura de Leonel explodiu e ele de repente atacou o monumento do arco. Capítulo 3228. Léo e Leia ficaram chocados novamente. O pai deles sempre os ensinou a não serem imprudentes, mas isso parecia ir além disso. Aina sorriu, aparentemente enxergando os pensamentos dos filhos. Quando você é forte, as coisas que os outros veem como imprudência são apenas medidas para economizar tempo, ela disse suavemente. Papai é realmente tão forte? Perguntou Léo. Apesar do que Leonel havia dito, seus filhos eram racionais demais. Eles não o idolatravam, e estavam até preparados para a possibilidade de se decepcionarem.
Sem nem perceber, eles confiavam muito mais na força da mãe do que na do pai, engraçado o suficiente. Se fosse a mãe deles que tivesse agido assim, eles ficariam muito menos surpresos. Mas na prática, o Sylvan que falou por último teve a cabeça decepada, e Leonel deu mais um passo à frente. Ele sentiu o regulador tremer. Não, Leonel disse com uma cadência estrondosa em sua voz. Já que você queria sangue, eu te darei sangue. O sorriso selvagem no rosto de Leonel se alargou, cortando a pressão do regulador e aparecendo no meio do monumento do arco. Ele podia sentir uma força opressiva tentando cortar sua força da lança nessa região. Isso não era ato do regulador, mas sim uma ação natural do próprio monumento. Como a força da lança pôde prosperar no domínio do arco? Porque eu digo, Leonel deu um passo em direção ao monumento, e ele pareceu explodir com poder, uma presença agressiva vindo em sua direção de todos os lados. Os arqueiros e as mulheres foram lentos no começo, mas reagiram rapidamente à mudança. Mesmo quando as vestes de Leonel esvoaçavam para baixo para acompanhar sua velocidade e impulso para frente, eles já tinham disparado suas primeiras flechas. A lança de Leonel, no entanto, parecia estar em um nível totalmente diferente. Apesar da distância ser de apenas 100 metros, seu pulso tremeu e ele defendeu as dezenas de flechas com destreza e suavidade. Não importava o quão pesados eles eram ou quão rápidos. Sua lança se tornou semelhante a um escudo diante dele. Ele tratou as flechas dos deuses verdadeiros como brinquedos. As pessoas que ainda tinham que depender do campo de batalha do ídolo para melhorar a si mesmas, simplesmente não eram mais páreo para ele. Pelo menos não na média. Leonel deu mais um passo à frente e o monumento do arco tremeu. Bang, bang, bang. De repente ele mudou de uma rajada de defesa. Ele cortou uma flecha, fazendo com que seu impulso para frente parasse enquanto ela girava no ar. Ele girou para o lado, repetindo a ação novamente, e depois novamente antes de brandir a coronha de sua lança. As flechas que giravam no mesmo lugar foram repentinamente lançadas de volta ainda mais rápido do que vieram, perfurando as sobrancelhas de seus donos. Leonel deu mais um passo à frente e um domínio de lança floresceu ao seu redor. Ele perfurou um, e 3 arcos se partiram em 2, assim que seus donos os puxaram de volta para um puxão completo. O ricochete dos arcos se chocou contra seus crânios, despedaçando suas próprias cabeças. A risada de Leonel ecoou pelo campo de batalha e sangue foi derramado. Este monumento do arco nunca foi seu. O monumento do arco teve de longe o maior número de sobreviventes, e havia apenas uma razão para isso. Leonel não estava lá. Além disso, enquanto Leonel estava limpando o salão Coração Valente do arco, o regulador realmente fez de tudo para tentar pará-lo. Todos aqueles que poderiam tê-lo parado aqui, já havia caído sob suas flechas. Quanto aos que ficaram, eles nem eram dignos dele sacar seu arco para enfrentá-los neste campo. A única razão pela qual ele estava usando sua lança era por causa do monumento do arco. Se ele se voltasse para o uso de seu arco, seria pior do que abater galinhas. A lança de Leonel rasgou o peito de um Sylvan e arrancou seu coração dourado e pulsante. O Sylvan cortou um bocado de sangue. Seus olhos fixos em seu coração com um olhar arregalado como se quisesse rapidamente enfiá-lo de volta em seu peito na esperança de sobreviver. Mas abrindo a boca, Leonel engoliu tudo imediatamente. A fúria irrompeu dos Sylvans em outros monumentos, mas Leonel cortou implacavelmente a cabeça do Sylvan. Com um chute, ele o fez voar para fora da plataforma e em direção ao chão abaixo. Uma pilha de cadáveres foi retirada do monumento do arco. Mas antes que o arco pudesse afundar novamente na terra quando o último de seus representantes caiu, Leonel levantou a mão. Onde você pensa que vai? Uma força de arco capaz de acabar com o mundo ergueu-se no ar. Bum, bum, bum. Uma força espiralada do arco surgiu ao redor de Leonel e então cresceu até o ponto de envolver o próprio monumento do arco. Eles rasgaram o chão como correntes e arrancaram o monumento à força. A mão de Leonel pulsou e um arco apareceu nela. Sua aura brilhou e o monumento do arco tremeu. Naquele momento, uma bênção caiu em torrentes do alto. Leonel voou para os níveis superiores da 7ª dimensão, depois do 7º para o 8º nível e depois do 8º para o 9º. Sua dimensão colidiu contra as barreiras da 8ª dimensão e o ímpeto parecia estar diminuindo, até que as propriedades do coração Sylvan que ele acabará de engolir estremeceram. Uma energia dourada fluorescente disparou de Leonel e ele finalmente quebrou a barreira e entrou na 8ª dimensão pela primeira vez em sua vida. Ele levantou a cabeça para o céu e soltou um rugido ondulante que abalou a existência e o campo de batalha do ídolo. Um domínio de lança, um domínio de arco e um domínio de pena giravam em torno dele, a loucura do poder fluindo sobre ele de todos os lados. O cabelo violeta de Leonel dançava ao vento, seus olhos brilhavam com nitidez enquanto uma coroa que ele estava suprimindo piscava, entrando e saindo da existência em sua cabeça. Quando sua aura finalmente se solidificou, o mundo caiu em silêncio. Mas naquele momento, não havia um único indivíduo que olhasse para ele com algo além de uma melancolia nos olhos. Bem, além de sua esposa que exibia um sorriso orgulhoso, e seus filhos que pareciam estar tentando colocar ovos inteiros na boca. Capítulo 3229. Leonel respirou fundo, olhando para o céu enquanto uma quantidade avassaladora de poder o inundava. Essa era a verdadeira razão pela qual ele tinha vindo ao campo de batalha do ídolo. Embora as mudanças em suas forças das armas tenham sido uma surpresa agradável, seu primeiro e principal objetivo sempre foi melhorar seu nível dimensional o mais rápido possível. O problema de fazer isso era que ele exigia muita energia, mais do que a maioria poderia sequer imaginar. Agora mesmo, ele pegou a bênção inteira de um monumento, que deveria ser dividida entre mais de uma dúzia de pessoas, tudo para si. E ainda assim, ele tecnicamente só subiu 3 níveis.
Se não fosse pelos cálculos de Aina e o uso oportuno de um coração Sylvan, ele não teria conseguido atravessar para a 8ª dimensão. Agora, ele sentia que seu progresso para frente havia desacelerado ainda mais substancialmente. Ele duvidava que pudesse alcançar o nível 2 mesmo se reivindicasse um outro monumento inteiro para si, e havia um número limitado de monumentos para começar. Mesmo entre os novos como a Força Armada de Drake, ou a Força de Fusão de Lança e Martelo de Ramon, a Força Valore, ainda havia apenas pouco mais de uma dúzia de monumentos aqui. Se apenas um não conseguiu levá-lo ao nível 2, parecia que suas esperanças de chegar à 9ª dimensão por meio do uso do campo de batalha do ídolo eram um caso perdido. Além disso, ele não podia roubar bênçãos de seus próprios irmãos. Ele precisava que eles fossem poderosos também. Havia apenas uma quantidade limitada de coisas que ele poderia fazer sozinho. Leonel exalou profundamente, seu olhar era calmo. Se ele estivesse destinado a ficar preso na 8ª dimensão de qualquer maneira, tudo bem. O fato de ele ter chegado ali desde o início significava que qualquer chance que essas pessoas tinham antes não existia mais. Se ele era tão poderoso na 7ª dimensão, quão poderoso ele era agora? Léo e Leia ainda estavam sem palavras. Agora, eles tinham uma grande compreensão do poder e sua escala. Eles vinham treinando praticamente desde que nasceram. E isso foi o suficiente para lhes dizer uma coisa muito importante. Eles não eram páreo para o pai. Talvez isso devesse ser óbvio para eles, mas talvez por terem adquirido alguns dos maus hábitos do pai, eles estivessem um pouco confiantes demais em si mesmos. Mas agora eles realmente podiam sentir isso. Aquela lacuna. Para Leia especialmente, ela sentiu que no momento em que Leonel agarrou um arco, era como se o dela nem quisesse mais ouvi-la. Era como se ela estivesse de repente tentando segurar um lápis com a mão esquerda. Parecia muito mais natural na mão do pai, como se o arco sempre tivesse sido feito para estar ali. E não importava o quanto ela olhasse, ela não conseguia perceber qual era a diferença. Era tão complexo em sua simplicidade que deixou sua cabecinha girando. Uau! Os gêmeos disseram com os olhos arregalados. Mas então o pai deles estragou tudo com um olhar e uma piscadela. Os gêmeos ficaram atordoados antes de Leonel começar a rir. Talvez seus 2 filhos pequenos pensassem que essa era uma situação séria que deveria ser tratada como tal. Mas para Leonel, ele não via o campo de batalha do ídolo dessa forma. Este era um lugar para crianças, um lugar com o qual seu avô nem se importava o suficiente para aparecer, um lugar que ele tinha certeza de que muitos outros tinham as mesmas emoções acima. Ele era pai agora. Como ele poderia brincar com crianças? Isso não o rebaixaria ao nível delas? Nesse ponto, ele teria que começar a pedir para Léo e Leia o alimentarem. Se ele lutava naquele lugar, ele poderia muito bem entregar sua cabeça para a demonia aqui e agora. Leonel deu um passo e apareceu do monumento do arco. O regulador tentou enviar outro comando, mas um domínio feroz já havia aparecido ao redor de Leonel, rodopiando em cores violeta, vermelho e dourado. Metade dele parecia mergulhada na escuridão, enquanto a outra era tão radiante e bela que parecia se tornar uma estrela própria no meio dos céus. Muitos de vocês têm rancores contra mim, mas tudo bem. Leonel disse com um sorriso. Eu também tenho muitos rancores contra vocês. Então que tal colocarmos tudo na mesa? A lança de Leonel varreu para o lado enquanto ele prendia seu arco às costas. A ponta da lança nivelou-se com a mais poderosa das Sylvans que ele conseguiu encontrar, uma mulher com uma cabeça de galhos flutuantes que quase pareciam cobras se contorcendo. Comi mais corações silvestres do que consigo contar. Ele sacou sua lança novamente, pousando em um grupo de membros da raça do vazio. Especificamente, Lui Shai, irmão mais velho de Shanghai e gênio supremo da raça do vazio. Praticamente consigo sentir o cheiro da raiva em você. Deixe-me adivinhar, você é parente de Shanghai? Interessante. Ela foi muito obediente quando morreu por mim. O pulso de Leonel tremeu e sua lança apontou para um membro da raça bárbara que ele não deveria ter reconhecido. Você perdeu peso, Talon. Você achou que eu não te reconheceria se sua barriga não estivesse transbordando das calças? Como foi a prisão? Eu não fui um bom diretor? Cada palavra que Leonel falava vinha acompanhada de uma aura ainda mais imponente, como se ele estivesse respondendo à pressão de ser odiado por tantos. A luz diabólica em seus olhos só aumentou conforme seu ímpeto aumentava. Sua lança aterrissando em um grupo de homens besta e então tremeluzindo para pousar no grupo de humanos antigos. Eu não ligo muito para homens besta, apenas fiquei em suas pistas. A lança não é a arma para vocês. Mas vocês, humanos antigos, mesmo que não me ataquem, eu atacarei vocês. Não suporto nenhum de vocês. A voz de Leonel atingiu o tom de um rugido quando sua lança finalmente pousou no último grupo. O Plutus. O rio. Capítulo 3230. O sorriso de Leonel era largo enquanto seus cabelos violetas esvoaçavam no céu, irradiando nuvens de luz e neblina que os faziam parecer maiores que a vida. Se você escolher se juntar ou não, não importa para mim, mas eu vou te dizer uma coisa muito claramente. Comigo aqui, os Plutos podem esquecer de retornar ao seu status como a raça número 1. Haverá apenas uma raça quando eu terminar. A raça humana. Leonel estendeu sua lança em seu corpo, passando a palma da mão por seu comprimento. A lança parecia tremer enquanto brilhava mais e mais. Agora, venha, Boom. As restrições impostas ao monumento pareceram todas quebradas de uma vez e uma torrente furiosa de Sylvan foi a primeira a tirar vantagem da situação. Atrás deles, a jovem mulher, empunhando um chicote, sacudia o pulso. Como um dragão rasgando o ar, o chicote apareceu primeiro, apesar da mulher ser a que estava mais atrás. Ao redor de Leonel, vários Sylvans de repente se entrincheiraram no chão, formando um domínio que o bloqueou completamente. Enquanto ataques violentos de chicotadas vinham de todos os lados. Estava claro que os Sylvans tinham uma afinidade particular pela força do chicote que a maioria dos outros não conseguia comparar. E lembrando do nível de controle que o Sylvan lanceiro com quem ele lutou tinha, Leonel podia ver por que isso acontecia.
Infelizmente ele simplesmente não se importou muito. Os Sylvans deveriam ficar fracos quando se enraizavam no chão assim. Mas era uma questão diferente quando havia muitos deles se conectando dessa forma. Aproveitando o ataque de seu líder, eles formaram um rápido círculo ao redor de Leonel, cavando cada vez mais fundo até formarem uma conexão oca entre si que crescia constantemente. Leonel deu um passo para trás diante do chicote, sua lança tremeluzindo para encontrá-lo. Lena, a Sylvan, zombou, seu chicote mudando habilmente de direção no ar. Léo e Leia engasgaram em choque, querendo avisar o pai, e aparentemente ingênuos demais para entender que existências da terceira dimensão como eles não deveriam nem ser capazes de assistir a uma luta acontecendo nessa velocidade. Muito menos reagir ao que estava acontecendo. A única razão pela qual eles podiam era porque o pai os estava ajudando a fazer isso. Enquanto estava no meio do que parecia ser uma batalha acirrada, Leonel estava, na verdade, filtrando tudo por meio de sua força dos sonhos e passando para seus filhos em pedaços que eles pudessem realmente compreender, permitindo-lhes entender conceitos que, de outra forma, teriam passado despercebidos para eles. E sem dúvida, fazer isso foi muito mais difícil do que a batalha em si. Bang! O chicote que Lena pensou que passaria direto pelas defesas de Leonel foi quase desviado descuidadamente. Os olhos da Sylvan se arregalaram, mas ela suspirou aliviada no mesmo momento. Isso porque seus companheiros já tinham cercado Leonel com sucesso. Uma sufocante força vital se formou e então assumiu o controle do reino. Grama verde começou a crescer no campo de batalha do ídolo e por um momento, os céus até pareceram um pouco brilhantes. Mas esse lindo suspiro foi tudo menos para Leonel, que descobriu que ele praticamente não estava em um mundo sob o controle dos Sylvans. Suas forças de armas não estavam ouvindo e nem suas outras forças. Quando o controle deles e o do regulador se uniram, foi como se eles tivessem mais que dobrado sua força, exibindo um poder de partir o coração, que Leonel só precisou dar um passo à frente para se despedaçar. Esse mesmo passo fez com que outro galho chicoteado errasse Leonel. Ele deu outro passo e escorregou para fora do caminho de outro, e depois de outro. Ele caminhou pelo campo minado de galhos selvagens e violentos que poderiam dividir planetas em dois, como se estivesse em um passeio normal. E então ele de repente balançou sua lança. Uma árvore congelou e foi cortada em duas. Os olhos de Lena se arregalaram enquanto sua aura se inflamava. O ídolo que ela tinha acabado de formar apareceu atrás dela em uma floresta de videiras espinhosas e retorcidas. Uma forte energia irrompeu de sua força chicote enquanto ela atacava com toda a força que conseguia reunir. Leonel abaixou sua lança e pegou o chicote no ar. Antes que Lena pudesse reagir, ele puxou seu pulso e ela voou para frente, direto para os braços da ponta de sua lança. A lâmina atravessou seu corpo e atravessou seu sangrento coração Sylvan. O pulso de Leonel torceu e ele arrancou o coração dela do peito, jogando-a no chão como se ela fosse lixo inútil. Ele deu um tapinha no ar com a mão agora livre e Toliver entrou em ação, engolindo o coração Sylvan. Leonel deu um passo e então golpeou, então deu outro e golpeou mais uma vez. Toda vez que ele fazia isso, outro Sylvan caía e seu coração Sylvan era engolido por Toliver. O corpo do pequeno Tolly cresceu e cresceu até formar a cabeça de uma fera ameaçadora rugindo para os céus. Parecia que Leonel havia perdido completamente o controle do espírito de metal, tendo-o alimentado demais em muito pouco tempo. Gavinhas de brancura prateada cortaram e engoliram os grandes corpos dos Sylvans. Era como se as massas de antigas árvores douradas que eles formaram não valessem nada. Toliver só queria comer mais, ter mais, e não ficaria satisfeito até que tudo fosse devorado por ele. Leonel caminhou pelo campo de batalha quase descuidadamente, como se não conseguisse ver o perigo, como se não tivesse acabado de libertar um demônio no mundo. E foi então que uma foice apareceu de repente atrás dele, brilhando na escuridão e querendo arrancar sua cabeça. A velocidade era considerável, e o golpe era genial, um que somente alguém como Lu Shai seria capaz de executar entre os muitos portadores da força da foice aqui, além talvez da própria Nia. Mas de que adiantou? Um domínio absoluto em espiral se formou atrás de Leonel, ricocheteando contra a foice de Lu Shai com uma força de perfuração. Capítulo 3231. Lu Shai foi arremessado cambaleando vários passos para trás, seus pulsos tremendo. Não parecia que ele tinha colidido contra uma parede de força. Parecia mais que ele tinha acabado de correr para um universo impenetrável. Quando sentiu Leonel olhar de volta para ele, sentiu um calafrio que desceu em espiral até as profundezas de sua alma. Não parecia que ele estava olhando para um garoto humano normal. Lu Shai já era do tamanho de um planeta. Ele se elevava tão acima do campo de batalha do ídolo que parecia ter um campo de batalha em sua própria pessoa. Em comparação, Leonel era apenas uma fração do seu tamanho, nem o suficiente para ser considerado uma pedra para ele. No entanto, por algum motivo, ele se sentia tão pequeno agora, como se ele fosse um ser insignificante. Bang! A lança de Leonel apenas cintilou uma vez e um buraco do tamanho de uma lua foi aberto no corpo de Lu Shai. Uma pena. Se você fosse mais paciente, talvez tivesse vivido um pouco mais. No mínimo, você deveria ter me atacado com tudo, mas assim como o resto das raças divinas, você é muito arrogante. Você ainda não percebeu qual de nós é a formiga? A lança de Leonel disparou para cima e Lu Shai foi partido em dois, as metades de seu corpo caindo em dois pedaços. De pé acima da carnificina, Leonel apoiou a lança no ombro e estendeu a mão. A enorme foice de Lu Shai pousou em sua mão. Apesar de toda a pressão que Leonel estava colocando em uma seção infinitamente pequena dela para segurá-la, aquela foice não mostrou nenhum sinal de vacilar. Então, Leonel jogou descuidadamente a foice para Toliver, que a engoliu com o mesmo vigor. O mundo ficou em silêncio por um momento antes que os membros enfurecidos da raça do vazio atacassem. Seus corpos não eram nem de longe tão grandes quanto os de Lu Shai, mas isso dificilmente parecia fazer alguma diferença. Na verdade, eles só sofreram mais por isso.
Quando eles perceberam que sua raça do vazio deveria ter capacidades de cura chocantes, mas eles não foram capazes de se salvar de um único golpe de lança de Leonel, já era tarde demais. A primeira vez que Leonel conheceu a raça do vazio, eles foram capazes de sacrificar as galáxias em seus corpos para se curar até mesmo de ferimentos letais. Ter suas cabeças partidas não deveria ter sido o fim da estrada para eles, mas quando eles estavam enfrentando Leonel, poderia muito bem ter sido assim. Antes da lança de Leonel, eles não tinham o direito de se curar. Diante de um soberano da criação, por que eles acreditariam que poderiam estar no controle de suas próprias vidas? A fúria de Tolliver só se tornou mais selvagem até que, de repente, ele não conseguiu mais se conter e pulou no monumento do arco. O campo de batalha do ídolo começou a tremer desde suas fundações. No entanto, Leonel nem olhou para trás como se não tivesse percebido o que estava acontecendo. O quê? Vocês todos se tornaram covardes agora? Os últimos da raça do vazio caíram, e era como se ninguém no campo de batalha do ídolo tivesse mais capacidade de falar ou pensar corretamente. Essas não eram existências fracas. A raça do vazio havia retido muitos dos gênios que eles enviaram, enviando apenas um gênio supremo e um bando de gênios de nível inferior depois do fato. Mas essa ainda era uma raça de pessoas que estavam competindo com Plutus pela supremacia. Em média, eles podem não ser tão fortes quanto Plutus, mas também não estão muito longe disso. E ainda assim eles foram tratados como formigas, dilacerados e retalhados como se nem existissem. E agora o homem que havia feito isso estava ali provocando-os e provocando-os, zombando deles de cima. Um humano normal. Já que é esse o caso, levante-se. O olhar de Leonel brilhou e uma força dos sonhos avassaladora jorrou dele, transbordando para o mundo em uma onda gigantesca. Os Silvas e os membros da raça do vazio que haviam entrado em colapso começaram a ter seus espíritos arrancados à força. No início havia fortes proteções que desciam de cima, mas com um único sorriso de escárnio de Leonel, elas se despedaçaram, caindo na chuva. Nesse ponto, havia apenas duas existências às quais Leonel daria uma chance sequer de ter a força dos sonhos no mesmo nível que ele, seu avô e a demonia. Não houve um terceiro. Não importava quais proteções essas pessoas tinham. Não valia nada para ele. Bang, 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 bang. As restrições foram quebradas uma após a outra e ressuscitadas à força com a mesma rapidez. Eles rapidamente se ajoelharam, cruzando os braços sobre o peito e abaixando a cabeça em direção a Leonel. Meu rei. Suas vozes combinadas sacudiram o campo de batalha do ídolo. Os céus viraram e um brasão real que parecia assustadoramente similar ao Dharma de Leonel apareceu diante de cada uma de suas testas. A visão de dezenas de figuras violetas ajoelhadas diante de um homem não parecia que deveria tê-los abalado profundamente. Mas quando alguém percebeu que cada um desses indivíduos era um gênio entre os gênios, uma existência que sustentaria um pedaço dos céus por conta própria no futuro, foi algo que atingiu um lugar completamente diferente em seus corações. E para piorar, Leonel nem se importou em usá-los. Era como se estivesse entediado e quisesse esticar as próprias pernas por uma vez. Como se estivesse ali para dar uma volta e não tivesse vontade de ter outra pessoa dirigindo a carruagem para ele. Naquele exato momento, dois homens besta apareceram diante de Leonel. Um deles era Vailgor, um homem fera tigre branco empunhando uma enorme espada branca. E o segundo era Aziar, o único dono do monumento Força da Garra. Parecia que o dragão Homens Besta havia conseguido fazer o que se propôs a fazer, abrindo um novo caminho para ele. Capítulo 3232. Leonel olhou para eles e seus narizes se contraindo. Ele podia dizer que eles podiam sentir o cheiro da morte de seu povo nele. Ele não sabia como o olfato deles funcionava, nem se importava particularmente. Era uma habilidade que ele não tinha intenção de usar, nem sentia necessidade de contorná-la. Talvez no passado ele pudesse ter se importado o suficiente para encontrar uma maneira de superá-la, porque ele teria que gastar mais tempo fugindo dessas raças divinas do que realmente lutando contra elas. Mas agora, o que ele tinha a temer? Vir jogar suas vidas fora como todo mundo, não é muito inteligente. Vocês não estão ajudando os estereótipos, Leonel disse indiferentemente. Aziar abriu um sorriso dracônico e cheio de dentes. Se eu não sair, vocês humanos podem realmente pensar que são vocês que mandam aqui. Vakulgor não disse nada, mas sua intenção de batalha era praticamente a mesma. Estava claro para Leonel que quanto mais poderoso ele fosse, mais provável seria que os homens bestas saíssem. Esta raça faminta por batalhas não queria nada além de sangue e carnificina. Leonel não precisava apontar sua lança para eles para que agissem. Eles teriam feito isso de qualquer maneira. Vocês sabem. Leonel disse dando um passo à frente até ficar tão perto deles que suas sombras o engoliram. Os dois homens besta tinham facilmente mais de 4 metros de altura e, comparativamente falando, depois de perder seu sangue azura dos sonhos, Leonel não tinha nem metade dessa altura. Agora, parecia que eles poderiam se abaixar e beliscá-lo até a morte, enquanto o próprio Leonel tinha que esticar o pescoço verticalmente só para olhá-los nos olhos. Minha armadura divina está faltando algumas peles de fera. Que tal você me ajudar com isso? Vakulgor, que estava em silêncio o tempo todo, de repente sorriu também. Na verdade, quando ele perdeu o controle de sua sede de sangue, ele parecia ainda mais selvagem do que Aziar, uma flutuação selvagem de energias espaciais surgindo ao redor dele. Então tudo aconteceu rápido demais. A lâmina branca já estava bem acima da cabeça de Leonel, pronta para perfurar e dividir seu corpo em dois. Entretanto, naquele momento, a lança de Leonel, que estava apoiada em seu ombro, apareceu magicamente entre ele e a lâmina. Bang! O ar explodiu para fora e a realidade quase desabou sobre si mesma. Uma onda de ar pressurizado fez as vestes de Leonel tremularem violentamente. Decente. Leonel disse indiferentemente. Bang! Bang! Bang!
Vaelgor lançou uma saraivada de ataques antes que Aziar aparecesse nas costas de Leonel, atacando com uma garra cruel que rasgou o mundo em 6 segmentos. O pulso de Leonel flexionou e a espada pesada de Vaelgor pareceu ter acabado de cair em um leito de nuvens. O Homem-Fera Tigre Branco estava pronto para outro rebote feroz e foi pego de surpresa. Os Homens-Besta não eram uma raça que passava muito tempo com armas para começar. Nesse aspecto, eles eram muito parecidos com os Pluto, exceto pelo fato de que os Pluto pelo menos se interessavam por métodos de combate corpo a corpo e controlavam forças de armas como a força de punho e similares. Mas os Homens-Besta geralmente nem tinham tanto assim. Isso mostrou o momento em que os dois começaram a atacar. Eles tinham uma selvageria que era completamente diferente dos métodos sistemáticos usuais dos usuários da força da arma, e isso realmente os beneficiou. Leonel não conseguiu ver através deles em um instante, então eles acabaram serpenteando pelos céus até encontrar uma abertura. Vaelgor perdeu o equilíbrio quando Leonel deu um passo para o lado e brandiu sua lança para cima. A grande espada branca encontrou a garra de Aziar e os dois Homens-Besta foram repelidos por sua própria força. A figura de Leonel cintilou e ele apareceu diante de Vaelgor em um instante. O Homem-Fera rapidamente girou e atacou com sua espada e cauda ao mesmo tempo, ambos envoltos em uma energia enegrecida. Olá! Vaelgor ficou atordoado ao sentir uma de suas próprias pernas ficar mole. Ele olhou para baixo e viu que Leonel, que ele pensava estar atrás dele, estava na verdade ao seu lado, perfurando sua perna e rasgando seus tendões. De repente, ele se sentiu ainda mais desequilibrado no ar. Xi. Os golpes de lança de Leonel aceleraram. Como se estivesse brincando com uma criança, suas marcas de lança foram deixadas por todo o corpo de Vaelgor, e quando Aziar voltou à cena, o tigre branco já estava coberto de ferimentos. O braço de Leonel golpeou para trás, fazendo Aziar voar mais uma vez antes que ele se concentrasse em Vaelgor mais uma vez. Ainda estou esperando que você me mostre a supremacia da sua raça Homens-Besta. Esperando pacientemente. Você deveria estar muito honrado. Normalmente não estou disposto a ser tão generoso. Vaelgor não respondeu. Ou melhor, ele não conseguiu responder. Em algum momento desconhecido, a lança de Leonel até cortou sua língua. Papai é meio mal. Leia disse suavemente puxando a mão da mãe. Aina não conseguiu deixar de rir. Leia. Mas não é a palavra que você está procurando. Leonel gritou de longe. Legal. Essa é a palavra. Seu pai é muito legal. Leia deu uma risadinha, mas parecia não ter intenção de se corrigir. Como esperado de um par de crianças nascidas em um rio de sangue, Leo e Leia não pareciam se importar com o derramamento de sangue. De alguma forma, eles sentiam que era perfeitamente normal que seu pai fosse um assassino em massa. Sim, papai é muito legal, disse Leo. Bom garoto. Posso ficar com essa espada grande? Leo perguntou com um desejo ardente nos olhos. Leonel quase tossiu seu primeiro gole de sangue. Seria esse o verdadeiro motivo pelo qual seu filho o elogiava? Onde estava a vergonha? Você pode usar uma espada quando pode me vencer com uma lança. Isso não é justo. Sabe o que mais não é justo? Nascer com um nódulo inato de força de lança. Se você não consegue fazer isso, para que serve? Leo cerrou os dentes e parecia querer correr para o campo de batalha com suas perninhas já pequenas só para provar que seu pai estava errado. Capítulo 3233. Aina tinha que pegar Leo antes que ele realmente corresse para o campo de batalha. Mas enquanto Leonel falava, seu pulso já havia se torcido como um dragão se contorcendo no ar. Puxi! A cabeça de Vaelgor foi lançada no ar. Aziar congelou no lugar, suas pupilas fendidas tremendo. Talvez ele simplesmente não conseguisse acreditar no que estava vendo. Ele tinha Vaelgor nem eram da mesma linhagem, um sendo um Homens-Besta draconico e o outro sendo dos Tigres Brancos. Mas eles cresceram como irmãos, ambos tomando caminhos pouco ortodoxos de sua raça, ambos se erguendo para se tornarem gênios entre gênios. Ambos atiçando as chamas um do outro pelo tempo que ele conseguia se lembrar. Você o matou. A voz profunda e retumbante de Aziar tremeu em descrença. Era como se ele estivesse tentando ter certeza de que tudo ainda era real, que ele não estava imaginando o que estava diante dele. O irmão de uma vida inteira realmente caiu bem na frente dele assim? E ele nem conseguiu fazer nada sobre isso? Leonel nem respondeu, chutando o corpo de Aziar em direção ao furioso Toliver. Seu grande corpo foi engolido, e era como nada mais do que outro recurso. Um rugido maníaco encheu os céus enquanto Aziar uivava em direção à escuridão acima deles. Com um pisão, Aziar já havia aparecido diante de Leonel, cortando com uma garra selvagem. Parecia incorporar a selvageria da raça Homens-Besta e Leonel realmente descobriu que era mais de 10 vezes mais poderoso do que tinha sido da última vez que Aziar o usou. Isso não era um aumento de força causado por mera fúria. A verdade é que essa fúria desenfreada era precisamente a última peça que Aziar precisava para fazer sua força da garra funcionar. Força da garra simplesmente não era algo que humanos normais pudessem usar bem. Eles não tinham garras, e era muito mais eficiente para eles usar algo como força de punho ou força da palma. Aziar estava tentando fazer sua força de garra muito parecida com força de punho ou força de palma, quando na realidade ela precisava de menos proteções sistemáticas e mais selvageria. E agora, graças a Leonel, ele havia alcançado esse limite. Houve uma repentina corrida acima de sua cabeça enquanto um ídolo já formado se tornava mais afiado e forte. Se alguém olhasse acima da cabeça de Aziar, pareceria como se uma garra de dragão estivesse descendo dos próprios céus, rasgando as nuvens e cortando o mundo abaixo dele em dois.
Era um ídolo autoritário que só se tornou ainda mais autoritário. Os olhos de Leonel se estreitaram enquanto ele dava um passo para trás. Sua lança dançava enquanto ele enfrentava os ataques selvagens de Aziar. Dengue, dengue, dengue. Faíscas voaram e Aziar de repente agarrou a lâmina de Leonel, suas 5 garras lançando gotas quentes de metal derretido em todas as direções. Aziar puxou a lança de Leonel para cima, dando um passo forte para frente e arranhando seu peito com a mão livre. Leonel tirou uma mão da lança e deu um soco em retaliação, torcendo a mão que empunhava a lança ao mesmo tempo. O uivo enlouquecido de Aziar encheu os céus enquanto ele golpeava o punho de Leonel, tentando despedaçá-lo junto com o braço e o tronco. A diferença de tamanho entre as mãos deles deve ter sido de 2 vezes no mínimo. Isso parecia ser um resultado quase certo. E ainda assim, bang! O punho de Leonel pareceu atravessar a garra de Aziar e o ataque atingiu o peito do homem-besta. O ataque selvagem repentino pareceu um meteoro caindo dos céus. Aziar sentiu todos os ossos de seu corpo se quebrando de uma vez enquanto a força do poder de Leonel se dispersava de propósito em vez de abrir um buraco em seu corpo. Olá! Aziar segurou a lança de Leonel em vez de se deixar voar para longe, apesar de saber que isso só o machucaria mais. Leonel pode ter contornado suas defesas por meios misteriosos, mas agora ele estava em seu alcance, tão perto que seu punho ainda estava contra o peito do homem-besta. Agora não havia mais como escapar. A garra de Aziar cresceu um tamanho maior e mudou de direção no ar. A mudança repentina e abrupta no momento foi tão grande que o eco de um tendão estalando ecoou pelo ar. Era semelhante aos cabos de aço retorcidos de uma corrente ancorada estourando de uma vez. Ele se feriu à força mais uma vez só para dar um golpe mortal em Leonel. Ele não se importava com nada além de tirar sua vida. Infelizmente, suas esperanças e sonhos não importavam. Decente. A lança que Aziar estava segurando todo esse tempo finalmente foi arrancada do seu controle. Ele cortou o pescoço de Aziar e desceu pelo ombro oposto, cortando a garra que ele estava usando para atacar Leonel. Aziar congelou. No fundo de seus olhos, ele parecia já ter previsto esse resultado. Ele sabia que iria morrer. Ele apenas pensou que seria capaz de aguentar o tempo suficiente para levar Leonel com ele. Infelizmente, ele não teve tanta sorte. Tão perto. Nem remotamente. Leonel disse calmamente. Essas foram as últimas palavras que Aziar ouviu antes de ser mandado embora por outro chute de Leonel. Tolliver disparou como um tentáculo pelos céus e pareceu quebrar a barreira do som diversas vezes. Ele caiu e parecia que iria derrubar Aziar novamente, mas em vez disso, ele foi engolido em um único golpe. Leonel estava no céu, apoiando sua lança no ombro novamente enquanto olhava para o mundo. O campo de batalha do ídolo caiu em silêncio mais uma vez, e ninguém parecia disposto a lutar mais. A quantidade de poder e força que Leonel havia demonstrado era grande demais. Tolliver uivou. Ainda não é o suficiente? Então pegue esse. Leonel disse indiferentemente, apontando para o novo monumento da garra. Ele existiu por apenas alguns minutos, mas agora iria desmoronar, assim como aconteceu com o monumento do arco. Hoje, Leonel não ficaria satisfeito até que o campo de batalha do ídolo desabasse. Mas como os humanos antigos puderam permitir isso? Capítulo 3234. Bode. Sua pele era escura e seus pés eram particularmente grandes. Ele ainda tinha 3 metros de altura, uma altura que era chocantemente enorme para alguém que era um humano de sangue puro, e ainda assim parecia natural nele e em suas pernas longas. Tenzin. Sua pele era praticamente o oposto da de bode, refletindo luz branca. Ele era baixo e sua barriga parecia construída como uma voque de ferro. Cada respiração que ele dava movia seu diafragma para cima como uma âncora pesada, sacudindo o espaço ao redor. Ele podia ter apenas 1,70 metros ou algo assim, mas sua presença de repente era muito maior do que qualquer coisa que ele havia demonstrado até então. Não havia nada de gordo ou jovial nele naquele momento. Olha, uma beldade delicada que parecia preferir muito mais estar semeando algo do que em pé em um campo de batalha. Seus dedos estavam cobertos de anéis, e seu temperamento era o mais reservado dos 3. No entanto, ela não se sentia menos perigosa. Todos esses 3 jovens homens e mulheres eram calvos, seus cabelos raspados a ponto de nem mesmo seus folículos serem mais visíveis, e cada um deles irradiava a mesma aura perigosa. Leonel abaixou lentamente sua lança, e então, em uma visão que ninguém conseguia entender direito, ele aguardou. Não se incomodem em falar. Leonel os interrompeu quando o bode abriu a boca para dizer algo. Estou tentando controlar meu temperamento, e tenho a sensação de que se covardes como você e seu povo começarem a falar agora, vou perder o controle. Isso não seria uma boa demonstração para meus filhos, seria? Você não acha? Leonel sacudiu os pulsos e as mangas largas de suas vestes se abriram para fora. Houve um estalo no ar e de repente soou como se incontáveis fogos de artifício estivessem explodindo no corpo de Leonel. O que ninguém aqui entendeu foi que o corpo de Leonel já tinha sido um motor quente antes. Ele estava acelerando, mas era só isso. Ele ainda não tinha atingido seu pico. Depois de anos sem batalha, a ferrugem estava caindo lentamente, e o fluxo de sua força estava ficando cada vez mais suave. Além disso, também era preciso levar em conta o fato de que ele tinha acabado de ter um grande e repentino avanço. Ele ainda tinha que se acostumar com o novo poder que estava na ponta dos dedos também. Mas se havia alguém no mundo que poderia rapidamente obter o corpo deles, era Leonel Morales. Agora, porém, ele teria preferido muito mais sentir os rostos dessas pessoas se deformando sob seus próprios nós dos dedos e carne. Se ele fosse fazer uma hierarquia daqueles que mais o irritaram neste campo de batalha de ídolos, o número 1 seria o regulador, mas em segundo lugar,
Seriam os humanos antigos que desencadearam sua existência para começar. O fato de que esses humanos antigos também tinham se escondido enquanto o resto de sua raça era tratado como a merda para raspar a sola do sapato de todas as outras raças. Todo esse tempo só encheu Leonel de mais fúria. Ele iria subjugar essa raça de humanos antigos. A raça humana só precisava de uma cabeça. E pela raça humana, ele se referia a todas as raças existentes. Leonel deu um passo à frente, suas vestes esvoaçando e seus cabelos dançando no ar enquanto ele dava o soco. Tenzin franziu a testa e pela primeira vez, uma emoção diferente de despreocupação e estoicismo apareceu em seu rosto. Era raiva. Ele praticava a arte do punho desde que saiu do ventre de sua mãe. Ao ver o soco de Leonel, ele nunca se sentiu tão insultado em sua vida. Esse homem realmente ousou lutar com ele em seu próprio reino? Tenzin deu um passo à frente antes que os outros pudessem reagir. Bang! O corpo de Tenzin tremeu e ele foi forçado a dar 2 passos pesados para trás antes de conseguir se estabilizar. Leonel sacudiu o punho como se estivesse enojado com alguma coisa, e foi a reação de Tenzin que mais chocou os dois. Não era só ele, mas Mirai e Bode não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Eles sabiam que Tenzin não tinha ido com tudo, mas qual dos dois não entendia o quão chocante era o domínio de força de punho por Tenzin? Isso não fazia sentido algum. Leonel deu outro soco antes que eles pudessem se recompor. Seu punho atravessou o ar e Tenzin errou contra-ataque, sofrendo um golpe bem no peito. Bang! Tenzin tossiu um bocado de sangue e caiu de joelhos. Leonel levantou uma sobrancelha. Eu sou muito forte? Ou você é muito fraco? O campo de batalha do ídolo escolheu você. Leia piscou ao longe. Papai está sendo mal de novo, mamãe. Aina riu. Dessa vez, Leonel não teve escolha a não ser ignorar as palavras da filha. A última vez foi muito embaraçosa. No final, ele balançou a cabeça. Ele sabia qual era o problema aqui. Tudo que todos viram foi seu ataque habitual, mas o que ele viu foi: outro mundo estava envolto em Leonel. Um dragão violeta serpenteava em volta de seu punho, escondido da vista, mas ainda assim reforçando a força de seu punho. Este era o caminho de seu pai. A força da destruição final é combinada com a criação final. O último deles foi criado por Leonel como o espelho da técnica de seu pai, e ele ainda precisava analisar todos os detalhes. Mas o resumo era que ele não estava sobrepujando Tenzin em termos de habilidade de punho. Em vez disso, ele o estava sobrepujando de uma forma que Leonel raramente havia experimentado desde que deixou o verso dimensional. Na verdade, mesmo enquanto estava no verso dimensional, ele raramente ou nunca teve esse sentimento. Em vez de sobrecarregar seu inimigo com sua inteligência ou habilidade, ele os estava dominando com poder bruto. Ele ainda não teve que mostrar suas verdadeiras habilidades, porque ele as estava destruindo sem depender delas. Capítulo 3235. Os humanos antigos reagiram rapidamente. No momento em que viram que Tenzin estava em seu pé de trás, Mirai atacou com um dedo penetrante, seu anel indicador vibrando descontroladamente. Ao mesmo tempo, a perna de Bode apareceu de repente num arco alto no ar, batendo em direção à cabeça de Leonel. Leonel deu um golpe de antebraço na canela de Bode e acertou uma palma na direção do dedo de Mirai. Houve um choque repentino no ar quando ambos foram lançados para trás. Mostre-me o que você realmente tem, Leonel disse com um brilho penetrante nos olhos, dando um passo à frente e então atacando novamente. Bang! 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 Leonel foi subitamente cercado por 3 afiados artistas marciais, mas seus movimentos eram fluidos e sem pressa. Ele desviou, aparou e atacou na abertura que recebeu com uma agudeza própria que fez parecer que ele sempre foi um mestre em artes marciais. Ele deu um tapa no punho que Tenzin lhe lançou e calmamente se abaixou para escapar de outro chute de Bode na cabeça. O chute giratório de Bode passou voando por ele, acidentalmente ficando no caminho de Mirai e forçando-o a recuar seu próprio ataque. Os quadris de Leonel se moveram e ele desferiu um golpe certeiro no lado de Bode na abertura que ele forneceu. Mas Bode foi decente o suficiente para bloquear com uma cotovelada. Infelizmente, o bloqueio fez com que seu chute ficasse ainda mais fora de controle e Mirai foi forçado a bloqueá-lo com ambos os antebraços. A mulher recatada foi mandada voando por seu próprio parceiro no crime enquanto Bode de repente se viu de costas para Leonel. Suor frio brotou no homem alto, moreno e não tão bonito. O cheiro da morte encheu suas narinas e seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele apressadamente batia seu pé levantado no chão, girando seus quadris para enviar um chute de calcanhar para trás. No entanto, ele não atingiu nada além do ar. Quando Bode percebeu o que estava acontecendo, Leonel já estava parado na frente de Tenzin, com um punho cravado no estômago de ferro do homem. Bode sabia exatamente o quão poderosas eram as defesas abdominais de Tenzin. Ele já havia desferido chutes com força total no estômago do homem antes, apenas para sentir como se estivesse batendo em uma placa de aço. E ainda assim, essa mesma tripa de aço se deformou sob o ataque de Leonel tão severamente que havia até uma protuberância nas costas de Tenzin. Parecia que sua espinha tinha sido arrancada do lugar, quase como se Leonel pudesse ter aberto um buraco nele completamente, mas decidiu que não queria fazer isso. Bode soltou um rugido, reagindo da única maneira que podia e desferindo um golpe de machado no topo da cabeça de Leonel. Leonel deu um passo para o lado sem nem olhar para trás. Ele deu uma cotovelada para trás e bem na carne da parte inferior do joelho de Bode. A perna esticada de Bode de repente se dobrou desajeitadamente no meio do chute e toda a sua força desapareceu em um único instante. Infelizmente, era tarde demais para ele fazer qualquer outra coisa. Leonel já havia agarrado sua perna, agora pendurada em seu ombro, e puxado. Bode foi lançado sobre a cabeça de Leonel e lançado contra seu monumento de chute. Bum! O monumento era forte demais para ser quebrado, mas isso só piorou a força de ricochete que Bode experimentou.
Cada osso do seu corpo foi quebrado, e quando ele cortou, pedaços de órgãos carnais saíram de sua boca. Leonel alisou casualmente suas vestes enquanto olhava para Mirac, que finalmente havia se recuperado. Para seu crédito, ela correu atrás dele, sem se importar com sua própria segurança. Com um passo, Leonel desviou do dedo dela. Ela soltou um rugido, suas vestes simples esvoaçando enquanto um ídolo de anéis apareceu bem acima dela. 8 bandas se espalharam diante dela e ela atacou com um dedo em direção a Leonel. O dedo enviou um golpe que passou por um dos anéis flutuantes e, de repente, um ataque concentrado em uma pequena área tornou-se inevitável, expandindo-se a ponto de ser ainda maior que os monumentos. Os olhos de Leonel se estreitaram enquanto ele dava um soco. Bang! A força do dedo foi despedaçada, uma chuva de energias voláteis flutuando descontroladamente quase arranhando suas vestes. Mirai enviou outro, e depois outro. Às vezes eles aumentavam, às vezes ficavam envoltos em chamas ou desciam como uma cachoeira caindo de cima. Todas as vezes, Leonel o destruía com a mesma calma. Constranga. Mirai rugiu. De repente as energias dançantes nos arredores se reformaram em anéis que prenderam Leonel do lado de dentro, apertando-o para baixo para despedaçá-lo. E ainda assim, o corpo de Leonel só tremeu uma vez. Os anéis se quebraram mais uma vez. Dando um passo pela bagunça, Mirai conseguiu reagir antes que Leonel já tivesse agarrado sua garganta. Ela havia obscurecido tanto o campo de batalha com seus próprios ataques que ela perdeu completamente o controle de seu oponente. Leonel a levantou e a jogou no chão. Bang! Mirai engoliu um bocado e soltou um arrepio, sua consciência entrando e saindo. Ela não conseguia nem enxergar direito mais e toda a parte de trás de seu crânio estava coberta de fraturas, achatada a ponto de ela não culpar ninguém por pensar que seu cérebro inteiro não passava de mingau agora. Leonel continuou de pé no alto, seu ar imponente, altivo e indiferente. E então ele olhou para Elrion. Faíscas pareciam voar pelo ar, uma sensação avassaladora de poder enchendo os céus. Você é tão arrogante quanto qualquer um deles. Leonel balançou a cabeça, olhando para Elrion. Ele pode ter crescido, mas aos olhos de Leonel, Elrion ainda era aquele garoto de 14 anos. Você acha que eu sou arrogante, mas eu acho que você é o arrogante. As palavras eram tão simples quanto as que Elrion normalmente usaria. Nada extravagante, apenas o verdadeiro reflexo de seu coração em sua manga. Leonel estendeu a mão para as costas dele e puxou sua lança. Então se apresse, garoto. Vamos ver qual de nós é realmente arrogante. Capítulo 3236. Bang! Lança e punho se encontraram nos céus, um poder crepitante e estrondoso se espalhando em todas as direções. No entanto, bang! Elrion foi forçado a dar um passo para trás. O Pluto pareceu genuinamente surpreso com o resultado. Ele não veio aqui para dar uma lição em Leonel. Mesmo depois de Leonel o ter humilhado tecnicamente no passado, usando-o para dar à raça humana um caminho para a sobrevivência. Elrion nunca ficou particularmente bravo. Ele só queria que Leonel entendesse quem era superior entre os dois. Desde o primeiro momento em que conheceu Leonel, ele sempre teve essa altivez que desmentia sua inferioridade como humano. Era como se ele não entendesse que os humanos deveriam ser uma raça fraca, e Elrion nunca poderia entender isso. A dissonância cognitiva era algo com que Elrion não conseguia lidar. O que tornava isso mais difícil era sua personalidade e suas experiências. Ele sempre foi respeitado, mesmo dentro da própria raça Plutus. As pessoas o deferiam apenas por causa de sua existência. Ele nunca precisou provar a si mesmo antes. Normalmente, ele nem se importaria em provar a si mesmo. Ele nunca levou ninguém muito a sério. Ironicamente, ele era tão arrogante quanto dizia que Leonel era. Mas algo em Leonel o fez sentir que precisava provar a ele que deveria ser ele quem esclareceria as diferenças entre os dois. O que Elrion não percebeu foi que no momento em que teve tais pensamentos, provavelmente tudo já tinha acabado para ele. Ele arrogantemente deu tempo a Leonel, dizendo que daria a Leonel uma chance de alcançá-lo. Mas em algum momento desconhecido, Leonel já havia feito isso há muito tempo. E agora, olhando para seu próprio punho, Elrion ficou surpreso com o resultado. Um fio de sangue saiu, e seu corpo, que se recusava a sangrar mesmo quando gravemente ferido por um ancestral da raça do vazio, de repente começou a vazar como uma torneira. Seu sangue caiu dos céus como meteoros, atingindo o campo de batalha do ídolo e deixando crateras por onde quer que olhássemos. A carnificina foi absolutamente devastadora, e ainda assim Elrion só conseguia continuar olhando para seu punho como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Leonel retraiu sua lança calmamente. Para ele isso não era nem um pouco problemático. Elrion tinha crescido, mas ainda era um bebê aos olhos de Leonel. Ele já estava na casa dos 20 agora, mas poderia muito bem ainda ser uma criança. Olhando para cima, Elrion finalmente pareceu olhar para Leonel em vez de olhar através dele. E foi então que ele viu. O Leonel diante dele agora era ainda maior que ele. Ele tinha uma presença imponente e uma montanha tão pesada em suas costas que parecia fazer os fardos do Plutus parecerem nada mais do que uma piada. Elrion parecia conseguir ver o mundo da criação de Leonel, e só agora percebeu que cada um deles sempre esteve no mundo de Leonel. Esse assunto era uma piada desde o começo. Não havia um único aspecto desse campo de batalha que não estivesse completamente sob o controle de Leonel. A distância entre ele e todos os outros era tão enorme que Elrion não conseguia nem entender como ele tinha feito isso. Dizer que Leonel estava apenas brincando com eles era subestimar muito o que realmente estava acontecendo. Ele estava apenas dando um show para seus filhos. Parece que te dei tempo demais. Leonel levantou uma sobrancelha. Ainda tão arrogante mesmo admitindo uma derrota? Eu já te disse antes. Não importava o quão forte você fosse. Você nunca teve chance contra mim. O olhar de Elrion cintilou quando ele se lembrou de um Leonel com uma mera fundação de mundo incompleto retornando com o cadáver de um cauda de sombra pendurado em sua mão. Porém, mesmo com essa imagem, ele não conseguia aceitar. Talvez
Essas foram as únicas palavras que ele disse antes de se virar e ir embora. Ele nem ficou para ganhar o monumento Bênçãos do punho. Um único golpe e o gênio mais forte de Plutus decidiu ceder. A lacuna era tão enorme que não poderia ser expressa em palavras. Foi então que o campo de batalha do ídolo começou a tremer. Finalmente não consigo mais me conter, hein? Uma luz malévola acendeu nas profundezas dos olhos de Leonel. Uma raiva que ele vinha reprimindo começou a vazar para os arredores, uma presença sufocante cobrindo o campo de batalha. Aqueles que já tinham sentido muito medo devido à demonstração anterior de força de Leonel quase se mijaram agora. Era como se tivessem finalmente percebido o que Orion tinha. Ele estava apenas brincando com elas. Durante todo esse tempo, Leonel só viu uma coisa neste campo de batalha como oponente. O regulador. Bum, bum, bum. No alto dos céus, uma figura escura estendia uma palma enegrecida que bloqueava o céu. Ele desceu com um ímpeto que parecia capaz de destruir o mundo inteiro se fosse preciso. Contanto que Leonel morresse, ele ficaria satisfeito. O poder era abrangente e sufocante. Simplesmente não havia onde se esconder. Este não era o poder de uma pessoa, era uma força da natureza. Léo e Leia tremeram, escondendo-se atrás das pernas da mãe enquanto olhavam para cima com medo. Até a testa de Aina franziu. O marido dela estava realmente preparado para enfrentar tal coisa? Leonel soltou um rugido e o mundo tremeu ao seu redor. Ele deu um passo à frente e empurrou sua lança com toda a sua força, seu poder abrindo um buraco no espaço e perfurando para cima com um ímpeto valente. Bum, bum, bum. A lança e a palma pararam uma contra a outra. Um tremor percorreu o mundo e Leonel foi lançado voando para trás em direção ao chão. Bang, bang. Ele cuspiu um bocado de sangue, a luz furiosa em seus olhos violetas diminuindo enquanto a palma continuava a descer de cima. Ele queria sangue. Capítulo 3237. Leonel observou a palma cair de cima, a intenção em seus olhos ardendo. Havia uma dança que parecia estar ocorrendo em sua mente, uma que oscilava entre querer liberar a fúria em seu coração e não fazê-lo. Ele tinha que dar um bom exemplo, um que ensinasse aos filhos que às vezes controlar suas emoções era o melhor resultado para você. Muitas vezes, desabafar sua frustração não ia realmente fazer você se sentir melhor. Isso era algo que Leonel tinha aprendido em primeira mão após a morte de seu próprio pai. Mas agora, Leonel não parecia se importar em ser uma pessoa maior. Este regulador foi quem desrespeitou a memória de seu pai, arrancando sua alma de qualquer fluxo de consciência em que ela estava perdida e forçando-a a aparecer aqui. Como a estátua de seu pai poderia ter aparecido aqui se ele nunca tinha estado no campo de batalha do ídolo antes? O que o regulador fez foi pior do que desenterrar seu cadáver. A única maneira de conseguir fazer algo assim seria reverter o fluxo do tempo e arrancar seu pai da corrente no momento em que ele morresse. Quanto mais Leonel pensava nisso, mais furioso ficava. Enquanto ele estava atordoado com a morte de seu pai, esse bastardo apareceu e profanou seu corpo de uma forma que ele estava fraco demais para perceber naquela época. Naquela época, o corpo de seu pai havia desaparecido em uma chuva de cinzas. Não havia nenhum corpo para ele voltar e ver. Um especialista do calibre de seu pai, segundo as leis dos mundos incompletos, deveria ter sido capaz de permanecer em condições perfeitas por milhares de anos com facilidade, e isso sem levar em conta outros métodos de preservação. Naquela época, Leonel não pensou muito sobre isso porque achava que seu pai tinha apenas gasto cada gota de energia que tinha, o que acabou levando ao resultado. Mas mesmo que fosse esse o caso, seu pai não praticava sua própria forma de corpo de metal? Como sua estrutura poderia ser tão frágil? Foi somente depois de vir a este mundo e descobrir o que o regulador havia feito que Leonel realmente entendeu o que devia ter acontecido. Não foi seu pai que usou tudo o que ele tinha, foi esse regulador que tirou tudo o que ele tinha. Badum. Leonel continuou olhando para a palmeira que se aproximava dele, sua raiva como uma chama ardente. Ela havia tirado o corpo de seu pai dele. Ela roubou Anastasia. Ela colocou sua esposa grávida em perigo direto, e então até tentou matar seus filhos não nascidos. Qualquer uma dessas coisas poderia realmente ter levado Leonel ao limite. O tipo de fúria latente dentro dele estava borbulhando e bem ali. Tolliver também parecia ter atingido seus limites. Uma forma espiral prateada e dourada lançou-se no ar, formando um pilar que sustentava os céus. A cabeça de Tolliver começou a se transformar em todos os tipos de criaturas, cada uma diferente da outra, e cada uma parecendo tão real quanto a outra. Sob a pressão da palma que descia de cima, Leonel levantou-se lentamente, quase devagar demais. Não parecia fazer sentido algum. A palmeira se movia tão rápido que os outros nem conseguiam reagir, e ainda assim Leonel se movia como se estivesse em um passeio tranquilo, como se sua vida não estivesse em jogo logo acima de sua cabeça. E então, ele apontou para seu espírito de metal com sua lança, e de repente, a onda de prata formou uma linha que avançou em direção a Leonel. Num piscar de olhos, Tolliver se enrolou na lança e agarrou o pulso de Leonel. Ela serpenteou para cima, espiralando ao redor do corpo de Leonel e suas vestes até que ele estivesse coberto da cabeça aos pés por uma luz prateada que irradiava um branco ouro. Bum, bum, bum. O tempo pareceu congelar completamente. O regulador, os espectadores, o próprio mundo. Parecia que Leonel era o único que se movia, e a cadência calma de sua respiração era o único som que pairava no ar. E então ele respirou fundo enquanto os últimos lampejos prateados cobriam sua pele. Bum. Tolliver chegou à 7ª dimensão e seu poder continuou a disparar. Bum. Tolliver invadiu a 8ª dimensão, uma proeza crescente pulsando à medida que se tornava mais furiosa. O corpo de Leonel parecia como se massas borbulhantes tivessem começado a explodir ao longo de sua superfície, quase como se alguém estivesse soprando na superfície de um lago de mercúrio. Mercúrio. Bum. Tolliver quebrou a barreira para a 9ª dimensão e um uivo encheu os céus.
Tudo virou de cabeça para baixo e uma aura de criação que fazia alguém sentir medo nas profundezas de suas almas se espalhou para fora e para o mundo. O ímpeto de Tolliver continuou a crescer, tornando-se tão rápido e poderoso que já havia alcançado o nível 9 da nona dimensão antes que alguém pudesse realmente entender o que estava acontecendo. E como eles poderiam entender alguma coisa quando o mundo ao redor deles estava congelado? O medo tomou conta dos seus corações. Desde quando Leonel tinha a habilidade de congelar o tempo desse jeito, o que eles nem conseguiam perceber era que até seus pensamentos estavam ficando para trás. Esses pensamentos que eles achavam que estavam tendo em tempo real. Só avancei rapidamente depois que tudo já tinha acabado. Leonel exalou lentamente quando a aura de Tolliver atingiu o ápice de tudo que havia. E então seu espírito de metal perfurou sua pele como se não fosse ficar satisfeito até devorar seu dono. Leonel sentiu Tolliver afundando em sua corrente sanguínea, rasgando seu corpo e comandando os caminhos de seu nó inato antes de engolir até mesmo seu coração. Leonel caiu em um silêncio completo e calmo enquanto o último dos tentáculos de Tolliver perfurava seu cérebro, engolindo-o inteiro. O mundo permaneceu imóvel, e parecia que cada segundo havia se tornado uma eternidade. Capítulo 3238. Leonel parecia ter morrido para todos os efeitos. Ele estava imóvel, não havia mais sinais de respiração, e até mesmo seu poderoso batimento cardíaco havia parado completamente. Mas o mesmo aconteceu com o furioso Tolliver, e então houve uma ondulação. Badum! Tolliver solidificou-se sobre o corpo de Leonel. Com um flash, as vestes de Leonel que pareciam ter sido engolidas retornaram. Xi. Veias de violeta ouro irromperam de repente, correndo pela superfície do corpo de Tolliver. Parecia que essas linhas irregulares, correndo para cima e para baixo, estavam corrompendo o espírito de metal. Mas, na realidade, sua aura parecia apenas crescer. A verdadeira forma do corpo de Leonel começou a aparecer mais uma vez. Com uma aba, as dobras de seu manto tomaram forma e seu rosto foi revelado enquanto o tom prateado descascava. Fios de prata forte e partículas flutuantes de luz violeta formavam seu cabelo agora longo, dançando ao vento junto com suas vestes prateadas, violetas e douradas. Havia uma ombreira ousada no ombro esquerdo de Leonel, e uma faixa real em sua testa. Com um flash, suas mãos foram reveladas, assim como a prata recuou para suas mangas e então finalmente, seus olhos se abriram. O branco dos olhos de Leonel se tornou um prateado poderoso. Suas íris eram de um tom ainda mais forte de violeta, cercadas por um anel de ouro em vez de preto. Os únicos vestígios de preto em seus olhos agora eram suas pupilas, mas mesmo bem no fundo delas, havia um brasão real que parecia carregar os segredos do mundo. Com um pulso, este brasão real cresceu, aumentando de tamanho em suas pupilas e tomando forma dentro de suas íris. Depois ele se simplificou, tornando-se um simples traço de uma force-art até se solidificar como um pedaço dourado de suas íris. Houve um tremor que percorreu o mundo. Naquele momento parecia que as bestas divinas da criação tinham realmente retornado. A besta do infinito. Aquele acima de todos. A palma que parecia estar descendo rápido, e ainda assim estava de alguma forma demorando para chegar, de repente acelerou, esmagando em direção a Leonel. As vestes reais que Leonel usava ondularam no ar apenas uma vez antes que ele estendesse a mão. A palma da mão de Leonel encontrou a do regulador, uma se movendo com uma velocidade que poderia cruzar universos em um piscar de olhos, e a outra se estendendo em um leve toque. Bang! No momento em que se tocaram, um buraco foi aberto na palma da mão. O uivo de uma lança ecoou pelos céus enquanto a palma da mão de Leonel parecia rasgar o braço do próprio regulador num piscar de olhos. A palmeira negra e enevoada foi despedaçada, e tudo o que se podia ver era um Leonel que olhava calmamente para o céu, com um poder inegável correndo em suas veias. Leonel deu um passo e apareceu bem acima de tudo. Sua expressão parecia calma, mas o mundo se contorcia e se curvava ao seu redor. De tempos em tempos, fantasmas que pareciam estar tentando se arrastar de volta do outro lado pressionavam a fina película de realidade ao seu redor. Parecia quase que eles estavam rugindo através de um tecido transparente, tentando rasgar o mundo em pedaços. A manifestação da fúria de Leonel tornou o mundo distorcido e irreconhecível. O medo floresceu nas profundezas dos corações dos espectadores que ainda não conseguiam levantar um dedo. Tudo o que eles podiam fazer era observar a aura negra ondulante se formando lentamente no que parecia ser um garotinho sombrio. Este garotinho, no entanto, estava segurando a única coisa que Leonel estava procurando, o cubo segmentado. Ele segurou a coisa na palma da mão, olhando para Leonel com olhos negros como os de um abismo. Não havia uma única parte de seu corpo que não fosse uma massa nebulosa de escuridão, até mesmo as correntes que pendiam dele. O garotinho apertou o cubo segmentado como se fosse destruí-lo, mas Leonel não reagiu nem um pouco. Dito isso, vendo o cubo segmentado, Leonel sabia como Anastasia havia perdido agora. Não era que Anastasia fosse mais fraca do que esse garotinho, era que Anastasia tinha uma prisão ligada a ela que o garotinho não tinha. Além disso, estar neste campo de batalha de ídolos era para esse garotinho o que estar no cubo segmentado era para Anastasia. Como tal, o garotinho tinha 2 graus de vantagem sobre Anastasia. Primeiro o fato de que ele estava no controle deste mundo, e segundo que Anastasia estava presa no cubo segmentado. Ou mais precisamente, o garoto havia prendido Anastasia dentro do cubo segmentado. A única medida que Anastasia perdeu foi deixar Aina ser teletransportada para fora do cubo segmentado. Mas era provável que ela tivesse sido pega de surpresa, não esperando ser alvo dessa forma. Ela sabia que Leonel iria se teletransportar, então quando percebeu que algo tinha dado errado, já era tarde demais.
Dito tudo isso, Anastasia não era mais dependente do cubo segmentado. Destruir o cubo agora definitivamente prejudicaria Leonel. Afinal, mataria todos que estavam lá dentro, arruinando todos os seus planos e acabando com a vida de inúmeras pessoas inocentes. No entanto, também libertaria Anastasia. E entre os dois Leonel e Anastasia versus este regulador, o vencedor seria óbvio. Ao ver que Leonel nem sequer se mexeu, o garotinho percebeu que tinha sido descoberto. O regulador não sentiu raiva. Ele só sentiu desgosto por Ryu que estava em seu caminho. Com um aceno de mão, o cubo segmentado desapareceu para lugares desconhecidos. O mundo começou a tremer e de repente as proteções dos monumentos realmente desapareceram, incluindo aquele em que Aina e seus filhos estavam. E ainda assim, mesmo agora, Leonel estava assustadoramente calmo. Você não é nada além de um conjunto de leis. Você não sabe o que significa sentir ou experimentar muita coisa. Mas hoje, eu vou te ensinar sua primeira emoção. Arrependimento. Leonel levantou a mão e a imagem bruxuleante de um arco começou a tomar forma. Capítulo 3239. O arco que se formava na mão de Leonel parecia mais uma ilusão do que realidade, quase como se ele ainda estivesse imaginando que estrutura dar a ele. Mas então as veias violetas que o cobriam pulsaram e surgiram nele. Bang! O arco explodiu em existência como uma estrela colidindo com o mundo. Uma luz ofuscante encheu o ar e logo o arco fez sua presença conhecida. Uma luz ressonante pulsava em todas as direções. O arco tinha um cabo exageradamente estreito em comparação ao resto do corpo. Os arcos do corpo eram muito mais grossos, parecendo placas de metal de prata gravadas com ametistas e ouro. A corda do arco era tão fina que não podia ser vista nem a olho nu. Um único toque poderia fazer com que os dedos de uma pessoa mais fraca fossem cortados completamente. Imagine se você estivesse puxando para trás com toda a sua força. No entanto, Leonel sabia que esse arco não estava completo. Isso porque ainda faltava uma coisa. Mas ele iria conseguir isso muito em breve. Leonel não usou seu arco uma única vez desde que saiu. Na verdade, ele não usava seu arco há anos. Ele deveria ter parecido estranho ao toque, especialmente porque era uma arma nova que ele nunca tinha usado antes. E ainda assim, em vez disso, ele se sentiu em casa. Ele não disse nenhuma palavra depois de terminar de falar pela primeira vez. A palavra arrependimento continuou a ecoar no ar até que ele puxou a corda do arco e apontou para o regulador. O coração do regulador disparou quando ele experimentou algo que nunca imaginou que aconteceria. Que sentimento foi esse? Por que você se sentiu tão desconfortável? Não gostando do que estava vivenciando, o regulador atacou primeiro. Correntes chicotearam o ar com um ímpeto ainda mais furioso do que sua palma anterior, cortando o ar de novo, e de novo, e de novo. Logo os céus estavam cheios de linhas serpenteantes de correntes pretas que faziam barulho e chicoteavam com o ar da força do chicote. E ainda assim algo muito mais restritivo ao mesmo tempo. Era mais profundo que a força anárquica, mas era muito claramente relacionado ao mesmo tempo. Era uma força evoluída, provavelmente única para este regulador. Ou talvez fosse apenas que os sentidos de Leonel estavam bons o suficiente agora para que ele pudesse sentir as pequenas diferenças que ele nunca tinha sido capaz de sentir antes. Os dedos de Leonel começaram a dedilhar a corda do arco como se estivesse tocando uma cítara. Seu braço ficou embaçado e os arcos de flechas que se manifestavam do nada se curvaram e se retorceram. Os céus estavam divididos em dois por uma luz prateada e uma escuridão sem fim. A destruição em cascata era semelhante ao fim do mundo. Naquele momento, lá embaixo, Aina segurava a mãozinha de Leia em uma das suas e a de Léo na outra. Ela observava a cena acima calmamente, confortando seus filhos. Mas parecia que ela não precisava confortá-los muito. Apesar de como eles provocavam o pai, eles estavam olhando para o céu com seus grandes olhos piscantes cheios de admiração. Era como se os dois não pudessem acreditar que era o pai deles nos céus daquele jeito. Aina não conseguiu evitar sorrir um sorriso caloroso. Ela não queria nada mais do que isso há muito tempo, e ainda assim estava além de suas expectativas o quanto de contentamento e alegria ela sentiria com isso. Era quase a ponto de ela querer culpar Leonel por demorar tanto para colocar um bebê nela. Claro que ela tinha que ter dois. Quem sabia quando seria a próxima vez que ela conseguiria enganar Leonel? Aina olhou para baixo dos céus, sentindo vários olhares pousarem sobre ela. Mas seu sorriso não desapareceu. Em vez disso, seus olhos mudaram, pousando no monumento machado de batalha. Ela não conseguia ver ninguém de destaque ali. Bem, talvez fosse porque ela nunca prestou muita atenção a essas coisas em primeiro lugar. No entanto, também não ajudou que Leonel já tivesse matado muitos gênios por aqui, não deixando muito espaço para mais nada. Saia do meu caminho. Esta é minha batalha, não sua. Naquele momento, as vozes de duas mulheres ecoaram e Aina só agora pareceu perceber que Ania e Minerva tinham aparecido diante do monumento da lança. Sem as restrições no caminho, o movimento era muito mais fluido agora do que nunca. Era natural que elas viessem para acertar as contas. No entanto, os dois não conseguiam decidir qual deles deveria atacar Aina primeiro, e isso levou à situação atual. Faíscas voaram. Não acho que eles estejam interessados, Milan. James gritou. Eles estão perdendo. Eu não pareço um ótimo companheiro de abraço? Essa é uma maneira de observar sua barriga gorda. O que esse maxilar esculpido lhe trouxe além de DSTS? Foda-se. Bum. A brincadeira dos dois homens foi abafada por um repentino estrondo cacofônico. Os dois filhos de Aina se esconderam atrás de sua saia quando um machado de batalha com uma haste de mais de 2 metros de comprimento caiu no chão. Ela segurou o machado levemente com uma mão enquanto seu cabelo dançava no ar. Você acha que a mamãe também é assustadora? Léo sussurrou para sua irmãzinha, pensando que a mãe não poderia ouvi-lo. Leia piscou seus grandes olhos e agarrou o braço do irmão. Não, a mamãe é muito legal.
Ela disse, seus olhos brilhando. De repente, ela quis deixar o arco para trás por um machado de batalha. Léo estremeceu ao olhar para cima e encontrar sua mãe sorrindo para ele. Ele tossiu, escondendo-se apressadamente atrás de sua irmãzinha. Aina bagunçou o cabelo do filho com uma risada leve, ansiosa pelas duas mulheres à sua frente. Não sei por que vocês dois querem lutar comigo com tanta vontade, mas não me importo em ajudar. Meus filhos estão me esperando, então vamos ser breves. Venham juntos. Capítulo 3240. Aina não deu a eles a chance de refutar. Ela deu um passo à frente e o arco de sua lâmina brilhou. Ania e Minerva foram forçadas a aumentar suas defesas o mais rápido possível. Ania com uma foice e Minerva com sua espada. Jin, droga. Os dois foram forçados a dar um passo para trás e ficaram, com razão, atordoados. Aina não tinha o direito de ser tão poderosa. Não depois de passar tanto tempo criando filhos e ficando acamada com um corpo pesado e frágil demais para receber qualquer tipo de treinamento real. Mas o que eles não sabiam era que essa era precisamente a razão pela qual ela era tão poderosa agora. Na verdade, pode-se dizer que Aina ganhou mais dando à luz Léo e Leia do que ela jamais teria ganho no campo de batalha do ídolo. Agora, ela já estava preparada para completar os últimos 3 de seus renascimentos, entrando oficialmente nas camadas finais da 9ª dimensão. Tudo o que lhe faltava eram os recursos. Algo que ela tinha certeza que seu marido conseguiria para ela muito em breve. Quanto ao motivo de ela ser tão poderosa agora, era porque ela havia dado à luz 2 pequenos espirituais de seu ventre. Bem, essa não era a razão exata. Era porque ela havia dado à luz 2 pequenos espirituais que também tinham corpos abarrotados de nodos inatos de força de arma e a força do rei de seu pai. Era preciso lembrar que Aina havia construído pessoalmente os corpos dos filhos. Geralmente, isso seria feito pelo espiritual após o nascimento. Era uma oportunidade de treinamento e dava à mãe maiores chances de sobrevivência. Os espirituais eram tão extremamente talentosos que se nascessem da maneira normal, as taxas de mortalidade das mães seriam altíssimas. Então, evolutivamente falando, era muito mais benéfico que os corpos fossem formados depois do fato. Mas Aina não só assumiu o risco de fazer isso, como isso lhe trouxe grandes benefícios. Essencialmente, enquanto seus bebês estavam em seu corpo, suas almas e seus corpos eram apenas extensões dos de Aina. Isso significava que as habilidades de clarividência de alma e corpo de Aina se aplicavam a seus filhos também. Por um lado, isso lhe permitiu construir seus corpos com absoluta perfeição. E por outro lado, também lhe permitiu compreender forças de armas que ela nunca havia tido antes, incorporando-as ao seu próprio entendimento. No passado, Aina havia usado armas para fortalecer sua própria força de armas. Ela havia tentado a espada, a lança, até mesmo armas não convencionais como fitas e coisas do tipo. Toda vez que ela fazia isso, ela voltava para seu machado um pouco mais forte. Mas isso estava em outro nível completamente. Ela não se envolveu apenas um pouco com as armas. Ela ajudou seus filhos a construir nodos inatos inteiros. Isso significava que por mais nós inatos de força de arma que seus filhos tivessem, Aina tinha soberanias para igualar todos eles. Uma compreensão perfeita deles. Sua filha tinha força do machado de batalha nó inato em seu corpo. Mesmo que fosse só isso, ter a compreensão para criá-lo do zero daria a Aina uma quantidade chocante de poder. Mas no final, Aina seguiu o mesmo caminho que seu marido. Com tantos nodos inatos na ponta dos dedos, por que ela incorporaria apenas um em seu entendimento? A aura de Aina floresceu e sua manifestação apareceu em suas costas. Era uma mulher com cabelos vermelho-sangue que caíam em cascata como rios de vida e olhos igualmente vermelho-sangue. Ela usava uma armadura que parecia gasta e rasgada pelas marés do tempo e em sua mão. Ela segurava uma arma que estava constantemente mudando de forma e formas até que as armas desaparecessem completamente, deixando nada mais do que um dedo apontando para o mundo. Bum! O machado de Aina cintilou e um corte cruzou o céu. As duas mulheres bloquearam desesperadamente mais uma vez, apenas para serem lançadas para trás ainda mais rápido. Droga! James murmurou, olhando para Milan, que já o encarava de volta. Você acha que podemos confortá-los depois dessa derrota? Não acho que a irmã vai deixá-los viver. Ai! James suspirou. Porque eles tentaram ser destruidores de lares. Eles mesmos trouxeram isso para si mesmos. Você acha que Léo os traria de volta à vida? Você quer que o Cap morra cedo? Às vezes. James assentiu depois de pensar um pouco. A cada passo que Aina dava para frente, eles eram jogados para trás de novo e de novo. Mas então ela parou de repente. Girando o pulso, Aina parecia ter sentido que já havia removido ferrugem suficiente. Seu sorriso floresceu como um sol nascente quando ela levantou seu machado mais uma vez. Num piscar de olhos, ela desapareceu. Clink, clink, clink. Cada golpe seu parecia tão previsível que até Minerva, que parecia estar em desvantagem, conseguia reagir muito bem todas as vezes. E ainda assim, puxi. De repente, o sangue jorrou do ombro de Minerva, um ferimento que ela não entendia de repente a impediu. Clink, 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 puxi. Outro corte desconhecido apareceu em sua coxa e depois no peito. O pulso de Aina torceu e seu machado balançou de baixo para cima em um amplo arco. Para horror de Minerva, ela percebeu que não conseguia bloquear. Não houve um único som. O machado fluiu pelo corpo de Minerva tão fluidamente que alguém poderia pensar que ela era feita de nada além de ar. Infelizmente para ela, ela não estava. Minerva congelou, sem entender muito bem como havia morrido tão facilmente. Ela tentou juntar os pedaços do seu corpo, mas foi inútil, pois ela caiu do céu em 2 pedaços.
Aina olhou para sua lâmina, aparentemente satisfeita por não haver nenhum traço de sangue nela. Então ela olhou para Nia, que estava segurando seu machado com tanta força que seus nós dos dedos ficaram de um tom puro de branco. Eu senti que você estava de olho no meu marido há um bom tempo. Aina disse piscando. Ele conheceu você quando estávamos passando por uma fase um pouco difícil, certo? Havia algo particularmente sombrio no sorriso de Aina naquele momento. Eu não gosto muito de você. Se fosse só isso, talvez eu lhe daria uma morte fácil, mas você se aliou aos Brazingers. Isso é imperdoável. Capítulo 3241. Ania sentiu uma grande pressão descendo sobre ela, uma aura sufocante ameaçando arrancar todo o ar de seu corpo. Aina ficou ali parada em silêncio, e mesmo assim os joelhos de Ania rangeram e seus ossos quase desabaram sob ela. Ania rugiu, reunindo o poder que lhe restava para explodir em uma chuva de luz e escuridão. Suas duas soberanias se contorceram e dançaram uma em torno da outra, tentando formar uma barreira de impulso para lutar contra Aina. E ainda assim, rachadura. Bang! Ania foi lançada voando. Seu impulso foi tão completamente destruído que ela foi lançada em espiral. Ela caiu no chão, cuspindo grandes quantidades de sangue. Um sorriso triste se espalhou por seus lábios. Ele é perigoso, disse para si mesma. Ele é perigoso demais. Aina olhou para baixo com indiferença. As palavras fizeram suas orelhas tremerem por um momento, mas ela não teve tempo de considerá-las cuidadosamente, pois sentiu algo mais. Ela olhou para cima e percebeu que as 4 grandes famílias que tinham vindo apoiar Ania estavam tentando passar por ela e ir em direção aos seus filhos. Aina franziu a testa. Logicamente, ela sabia que eles não tinham a mínima chance de fazer tal coisa. Ela era poderosa demais. Mas seus instintos maternais a deixavam inquieta. Ela não queria apenas que seus filhos estivessem seguros. Ela não queria que eles chegassem perto de algum perigo. Dando um passo para trás, Aina brandiu o machado no ar. Houve uma lenta ondulação antes que ele explodisse em velocidade, cortando os 4 grandes membros da família em 2. Quando sua atenção se voltou para Nia, ela percebeu que a mulher já havia se levantado com dificuldade. Mesmo agora, ela ainda murmurava as mesmas coisas, mas havia uma luz de confusão nos olhos de Ania, como se ela não conseguisse entender direito o que estava dizendo. Aina percebeu então que Ania também era uma vítima. Criada no culto dos 3 dedos, ela só conhecia um modo de vida. Significado. Ela sempre foi um peão da demonia. Infelizmente, ela se tornou um peão inútil. Leonel tinha crescido rápido demais a cada momento. Esta era a última chance que Ania teria de desferir um golpe mortal em Leonel, e no entanto também falhou desta vez. Na verdade, ela nem sequer era digna de lutar contra Leonel. Ela não conseguiria resistir a um único golpe contra a esposa dele. Ania tossiu outro bocado de sangue e olhou para Aina com os olhos vermelhos. Olhos. Você não tem ideia do que está fazendo. Aina não respondeu, continuando a encarar Ania como se estivesse decidindo se deveria sentir pena ou não. Era claro e óbvio para ela que Ania nutria sentimentos pelo marido. Por que isso acontecia ou como eles haviam surgido, ela não sabia nem se importava particularmente. O importante era que esses sentimentos aparentemente tinham sido distorcidos por uma massa de outra coisa, algo sobrecarregado pelo dever e uma sensação distorcida de controle e sufocamento. Aina havia se esforçado muito para aprimorar sua força dos sonhos nos últimos anos, desde que quase perderá seus bebês para as maquinações dos Sylvans. Mas isso ela sentia. Estava muito além de sua capacidade. Aina levantou lentamente seu machado. Só havia uma maneira de lidar com essa situação, acabar com ela ali. Entretanto, quando seu machado atingiu o ápice, ela hesitou novamente. Leonel já tinha feito isso antes, não é? Ele já a tinha matado. Aina tinha certeza disso. Então como ela chegou aqui? Alguém a trouxe de volta. Mas com que propósito? Uma união de luz e escuridão revelará a estrela de 12 pontas. O pensamento repentino não veio dela. Veio de Leonel. Suas almas estavam interligadas e quando assim o desejassem, podiam praticamente compartilhar suas mentes quando quisessem. Foi aí que Aina entendeu. Ania não era uma soberana de luz e sombra trancada em um único corpo? Essa profecia não poderia ter nada a ver com Leonel ou Aina. Você não tem ideia do que está fazendo. As palavras se repetiram como um disco quebrado. O corpo de Ania estremeceu e pareceu se partir, em 2 antes de se juntarem novamente. Depois, eles se separaram novamente e se fundiram mais uma vez. Um par gêmeo de versões dela mesma surgiu uma e outra vez, fundindo-se mais uma vez a cada vez. O olhar de Aina tornou-se mais penetrante quando ela decidiu dar um passo para trás. Num piscar de olhos, ela apareceu no monumento da lança mais uma vez, protegendo seus 2 filhos com seu corpo. Houve um estrondo que abalou profundamente o campo de batalha dos ídolos e o mundo pareceu estar girando e virando diante de seus olhos. O campo de batalha do ídolo pulsava e ondula, desintegrando-se em 2, assim como Ania, antes de se unir novamente. Toda vez que isso acontecia, havia uma força em cascata que se propagava para fora. Ania cambaleou para baixo, segurando a testa com a palma da mão enquanto a outra mão mal segurava a foice. Sua confusão só aumentava a cada segundo. Tudo que ela conseguia murmurar era o quão perigoso ele era, mas não estava claro se ela se referia a Leonel, ou outra pessoa completamente diferente. A lógica parecia ditar que ela estava falando de Leonel. Desde o primeiro encontro, ela disse que ele era um perigo. Mas se ela estava falando dele, era estranho que ela não olhasse para Leonel uma única vez, quase como se não suportasse encará-lo. O tremor no campo de batalha só aumentou e logo, parecia que o mundo inteiro tremia junto. O aperto que Ania tinha na cabeça só ficou mais forte até que de repente ela perfurou a pele. Suas unhas cravando no couro cabeludo no que parecia nada mais do que um acidente. Você não tem ideia do que está fazendo. As palavras que sempre foram dirigidas a Aina agora pareciam dirigidas a ela mesma. Ele é muito perigoso, não. Eu sou muito perigoso. Bum, bum, bum.
Capítulo 3242. A força da foice talvez fosse a mais estranha das forças das armas, não apenas por sua singularidade e raridade, mas também por suas origens. Falando de outras forças das armas, sua tradição quase não tinha impacto em sua realidade atual. Ninguém se importava com a criação da primeira lança, e os chicotes, embora originalmente um instrumento de tortura, também não tinham muito de sua força relacionada a essas origens. Mas a força da foice era muito diferente. A foice era originalmente um instrumento para fazendeiros e ceifeiros. Não era uma arma usada para matar, mas sim para dar nova vida aos outros. Com o passar do tempo, esse instrumento da vida lentamente se transformou em outra coisa. Ironicamente, o que Leonel não sabia era que a força das armas com a qual ele tinha mais compatibilidade não era o arco, era precisamente a foice. Hoje a foice era conhecida principalmente como um instrumento de morte, o simbolismo dos ceifeiros. Era usada predominantemente pela raça do vazio que, embora mais conhecida por suas habilidades espaciais, possuía habilidades relacionadas à destruição e às antigas bestas do vazio que os tornavam árbitros da morte também. No entanto, esta não era a verdadeira face da foice. A foice tinha muito mais em comum com Leonel do que qualquer outra arma existente. Ela também era uma arma da criação que havia se tornado tão distorcida e retorcida que agora era conhecida apenas por sua destruição. E isso formou a base sobre a qual tudo o que estava acontecendo agora. Ani havia sido uma soberana da luz, enquanto sua irmã gêmea havia sido uma soberana das sombras. No entanto, depois que Leonel matou sua irmã, as duas se tornaram um único indivíduo, compartilhando luz e sombra juntas e se tornando uma nova pessoa. Ou melhor, pelo menos Ania ganhou um novo corpo enquanto dominava a mente de sua irmã. Este assunto era bastante simples e poderia ser descartado como uma peculiaridade deste mundo de poderes dimensionais e supremos. Mas como poderia ser tão fácil de descrever se tais coisas estavam acontecendo agora? As coisas pareciam relativamente bem até Ania começar a se concentrar de verdade em sua força da foice. Quando Ania chegou a um mundo completo, enfrentou os mesmos problemas que todos os outros. As habilidades das quais ela tanto se orgulhava despencaram, incapaz de acompanhar as pessoas ao seu redor. A diferença entre um mundo incompleto e um completo era grande demais. Mas seu talento ainda brilhava. Lentamente, ela começou a reconstruir seus alicerces até chegar ao estágio em que se encontra hoje. E o mais importante desses alicerces era sua força da foice. Quando ela formou seu Dharma, suas duas soberanias ficaram em segundo plano em relação à sua força da foice, permitindo que ela se tornasse o centro de seu próprio ser. O que ela não esperava, porém, era ter sucesso repentino na formação de seu ídolo aqui e agora. Não, era quase como se alguém ou alguma coisa a estivesse forçando a ter sucesso, empurrando-a por um caminho sem volta. O que era a estrela de 12 pontas senão a representação visual da Estrela do Norte? No entanto, não era apenas isso sozinho. O fator de linhagem da Estrela do Norte, ambas as metades, cada uma tinha 6 estágios exatamente. A coruja estrela da neve, o elefante de pedra branca, a raposa de cauda estrelada, o urso de luz cintilante, o tigre dourado, a besta do infinito, a cauda das sombras, o morcego de aço escuro, o panda negro aurora, o macaco garra carmesim, o veado pulso da morte, a besta do vazio. 12 estágios perfeitos. 12 peças perfeitas do quebra-cabeça. Quando os experimentos dos enviados começaram, a raça humana era a única que parecia capaz de assumir seu poder e exibir o poder do fator de linhagem da Estrela do Norte. No entanto, o que ninguém nunca havia explicado era por que esse fator de linhagem tinha esse nome. Por que não era chamado de fator de linhagem da criação ou fator de linhagem da destruição? Ou talvez fator de linhagem do infinito e do vazio? Parecia haver uma série de nomes muito mais apropriados. Era uma pergunta que estava à vista de todos, mas que ninguém jamais respondia por razões inexplicáveis, a menos que se considerasse uma pessoa. A demonia. Toda vez que se sentia como se tivesse saído de seu tabuleiro de xadrez, era como se ela pairasse sobre um ainda maior, seu olhar perscrutando o mundo e esperando que o último de todos caísse em suas armadilhas, um após o outro. Se nem mesmo a antiga besta divina da destruição, os terrores primordiais, conseguiam escapar de seus planos. Então como as bestas divinas da destruição e da criação da era moderna poderiam fazê-lo? Até mesmo este fator de linhagem, até a sua essência, foi pessoalmente criado pela demonia, assim como o fator de linhagem Morales e todas as suas partes o foram. E tudo isso para este exato momento em que a única profecia que Leonel ainda não havia compreendido de verdade se concretizou. A foice, um equilíbrio perfeito entre criação e destruição. Pode ter começado como uma arma da criação, mas ganhou nova vida como uma arma de morte e destruição. Não era mais tão simples quanto a criação transbordando para a destruição. Era ambos. Soberania da luz, o ápice da vida, da cura, do mundo que todos podiam ver com seus próprios olhos. Soberania das sombras, o ápice da escuridão, das coisas ocultas na escuridão da luz. Quando a foice formou o centro disso, e as duas soberanias se uniram, formou-se um ciclo perfeito de criação e destruição. Um que permitiu que o verdadeiro fator da linhagem da Estrela do Norte aparecesse. O corpo de Ania estremeceu e uma estrela de 12 pontas irrompeu em existência, florescendo em suas costas enquanto sua aura continuava a se elevar. A existência retumbou, e a Estrela do Norte, que parecia ainda ter vários milhares de anos antes de realmente descer, tremeu também. De repente, bum, a Estrela do Norte rompeu um véu. Naquele momento, não importava em que mundo você estivesse, se olhasse para cima, a Estrela do Norte parecia tão próxima que quase dava para tocá-la. O fim do mundo estava ali. Capítulo 3243. Ania soltou um rugido que preencheu os céus.
Seu corpo se expandiu, e a luz da estrela de 12 pontas irradiou das profundezas de seus olhos brancos. Ela cresceu em tamanho, dobrando de altura e depois dobrando de novo. Logo, ela chegou a mais de 6 metros de altura, mas suas proporções pareciam ser exatamente as mesmas. A mudança em suas feições, no entanto, era uma questão completamente diferente. 2 pares de asas surgiram em suas costas, um preto e outro branco. Chifres brancos, retorcidos por uma névoa negra, brotaram de sua testa, e tentáculos de luz estilhaçaram sua foice original, formando uma muito maior. Uma lâmina curva se soltou da luz, fazendo com que partículas brancas e douradas se espatifassem no chão como pequenos pedaços de vidro. Pará, pará, pará. Um após o outro, olhos dourados apareceram na lâmina. Mas seu corpo parecia envolto em um couro preto e grosso. Qualquer um que tivesse experiência com a besta do vazio e a besta do infinito percebeu o que estava vendo instantaneamente. De alguma forma, Ania incorporou os dois, concentrando-os em sua foice e fazendo com que seu poder se multiplicasse várias vezes. Quanto mais a aura de Ania se elevava, mais profunda a carranca de Aina se tornava. Sua confiança em derrotá-la despencava a cada momento. A questão não era seu poder pessoal. Se Aina precisasse, ela sentia que poderia pelo menos resistir por um tempo. Mas o problema era que ela não tinha confiança em proteger seus filhos ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde o nascimento, Aina começou a se perguntar se havia cometido um erro. Se ela conseguisse completar seus últimos 3 renascimentos, sentia que conseguiria fazer tudo. Mas naquele momento, ela tinha a compreensão, mas não a base necessária para aproveitá-la ao máximo. Aina olhou para o céu e sentiu um calor radiante vindo de cima. Era repleto de confiança e uma vontade inegável. Ela mal conseguia ver as costas do marido, com a rapidez com que ele se movia, mas mesmo assim começou a se acalmar. Dengue, dengue, dengue. Um após o outro, os irmãos de Leonel, Noé, os herdeiros dos Morales, todos desembarcaram ao redor dela, enfrentando o grande monstro que Aina havia se tornado. De fato, havia uma razão para seu marido não se tornar rei. Era para construir um futuro melhor para todos. Eles não precisariam depender apenas de si mesmos. Teriam também a ajuda daqueles ao seu redor. Jaime sorriu. Não se preocupe, podemos esperar até o exibicionista terminar o que quer que esteja fazendo lá em cima. Concentre-se apenas em proteger as crianças. Mamãe, quem é ele? Perguntou Leia. Garoto, aprenda bem o meu nome. Sou seu tio James favorito. Por que você seria o favorito? Rai disparou. Vocês dois estavam aqui flertando com a mesma garota que quer nos matar agora. Que tipo de exemplo você está dando? Rai ajoelhou-se ao nível de Leia e Léo e abriu a palma da mão. Diamond espiralou em torno de sua palma, formando uma linda e brilhante flor de lótus. Ele a entregou a Leia. Os olhos de Leia brilharam quando ela pegou com as 2 mãos. Seus grandes olhos dourados piscaram com uma felicidade eufórica, puxando a flor como se para verificar sua durabilidade. A mão de Rai brilhou novamente e dessa vez uma grande espada do comprimento do corpo de Léo se formou. Ele levou o dedo aos lábios. Não conte para o seu pai que eu te dei isso. Se ele encontrar, diga que seu tio Rai favorito estava por aí e eu te dou outro depois. Os olhos de Léo também brilharam e ele quase caiu ao pegar a espada grande. Mas o sorriso largo em seu rostinho gordinho praticamente iluminou o mundo. Tem que haver algum tipo de regra contra isso, protestou James. Não era culpa dele não conseguir inventar coisas do nada. Além disso, ele era pobre. Seria muito constrangedor se as únicas coisas que ele pudesse dar às crianças fossem coisas que o pai delas lhe dera. Bem, na verdade ele era mais do que descarado o suficiente para fazer isso. O problema principal era que no momento em que um desses caras o denunciasse, ele estaria acabado. Parece um problema de habilidade, disse Rai com um sorriso, recebendo orgulhosamente um beijo na bochecha de Leia e um abraço de urso de Léo. Aina sorriu ao ver a interação entre seus filhos e os amigos do marido. Nem todos começaram com o melhor relacionamento. Aliás, há muito tempo, podia-se dizer que todos a odiavam. Mas então novamente, seus amigos também odiavam Leonel. Desde então, eles cresceram muito e pode-se dizer que agora não são mais diferentes de uma grande família. Aina olhou novamente para a batalha nos céus e exalou um suspiro. Em nenhum momento ela pareceu se importar com a estrela do norte pairando no céu. Para ela, mesmo que o mundo acabasse, ela teria experimentado a felicidade que sempre quis. Esses últimos 3 anos com seus filhos e seu marido foram mais do que ela poderia ter pedido. Ajoelhando-se, ela ajudou seus filhos a ajeitar as roupas amassadas e o cabelo bagunçado depois de ter sido bagunçado por tantas mãos. Ela deu um sorriso brilhante. Vamos ficar bem, mãe? Léo perguntou, aparentemente sentindo que algo estava desligado. Os grandes olhos de Leia começaram a se encher de lágrimas não derramadas, as preocupações com seu irmão aparentemente alertando sobre algo também. O sorriso de Aina nem sequer vacilou. Você vê aquilo? Ela perguntou, apontando para a batalha do pai lá no alto. Os dois balançaram a cabeça. Conseguiram assistir às batalhas de Leonel até agora, mas parecia que ele havia perdido a largura de banda para simplificar as coisas para eles. Só podia. Significa que ele realmente estava levando a sério. O sorriso de Aina se aprofundou. Mas você sente? Os gêmeos se entreolharam piscando. Por algum motivo, eles entenderam exatamente o que a mãe queria dizer. Capítulo 3244. Aina alisou os cabelos deles uma última vez. Contanto que você consiga sentir seu pai lá em cima, vocês dois não precisam se preocupar com a mínima coisa. Contanto que você consiga me sentir à sua frente, nunca precisará desperdiçar um único grama de seus pensamentos com medo. Seus pais vão segurar os céus para vocês, se necessário. Aina se levantou em toda sua altura mais uma vez e sua aura se expandiu bravamente. Ela acreditava nas palavras com cada fibra do seu ser, até Leonel morrer. Ela não temia o fim do mundo, porque simplesmente não acreditava que o marido algum dia perderia. Bang, bang, bang.
As flechas de Leonel voaram pelos céus, cada uma carregando um poder destruidor de planetas que distorcia as leis ao seu redor. Não parecia haver nada particularmente sofisticado neles, e ainda assim todos reagiram e até destruíram as correntes do regulador que enfrentavam. Leonel estava com uma confiança crescente, tanto que ele nem olhou para baixo para verificar a situação. Em comparação, o garotinho ficou cada vez mais nervoso. Como o regulador poderia ter qualquer tipo de experiência em batalha? A experiência que eles tinham era baseada nas leis que dominavam por meio de seus domínios. Logicamente falando, isso deveria dar ao regulador a habilidade de usar todas as armas com uma quantidade chocante de fluidez. E o fato de ter criado um novo tipo de força anárquica para empunhar demonstra isso muito bem. Porém, por algum motivo, ele se sentiu desajeitado na frente de Leonel. O que ele ainda não havia percebido era que não estava mais completamente em seu mundo. Seu mundo e o do mundo da criação de Leonel estavam em conflito e lutando pela supremacia, fazendo com que as leis que o regulador estava acostumado a usar se desviassem e enfraquecessem um pouco. Leonel controlava as coisas com tanta habilidade que superava até o próprio regulador, mas ainda se mantinha cauteloso, avançando lentamente e demonstrando uma calma que desmentia sua verdadeira idade. Ele não partiu para o ataque, usando calmamente suas flechas para desviar das correntes serpenteantes que continuamente tentavam tirar sua vida. A ideia de uma perda nunca lhe passou pela cabeça nem uma única vez. Hoje, ele só podia vencer. Pelo resto da vida, ele só podia vencer. E ninguém, nem mesmo a demonia, seria capaz de detê-lo. O regulador de repente soltou um uivo maníaco quando finalmente percebeu o que Leonel estava fazendo. Uma grande pressão desceu sobre o mundo de Leonel, quase o destruindo. Entretanto, os lábios de Leonel apenas se curvaram num sorriso irônico. A essa altura, já era tarde demais para o regulador. Talvez, se tivesse percebido antes, pudesse ter feito alguma coisa. Mas dar a Leonel tanto tempo para se preparar só poderia ter um resultado. Leonel deu um passo à frente e seu mundo da criação floresceu. Em vez de se esconder na segunda dimensão, o brasão real de Leonel floresceu acima de sua cabeça e o trouxe à realidade. Bang! Um mundo violeta tomou forma. Mas se alguém olhasse para cima, encontraria um mundo vermelho e preto acima dele. Os dois se formaram juntos como duas metades de um único todo, e naquele momento, uma força esmagadora desceu. Se a deusa perene ainda estivesse viva, ela teria percebido as nuances de sua habilidade de trituração. Mas isso era de um nível totalmente diferente. Os mundos de Leonel já haviam cravado suas garras no campo de batalha do ídolo. Livrar-se dele não seria mais tão fácil. Ele havia tecido seus próprios mundos no tecido da segunda dimensão deste mundo, e por causa disso, bang! As correntes explodiram todas de uma vez sob a força esmagadora dos dois mundos de Leonel. Ele deu um passo à frente, aparecendo diante do regulador e estendendo a mão. Antes que o regulador pudesse reagir, viu-se pendurado na palma da mão de Leonel, com suas pernas curtas lutando para tocar o chão. Parecia ter esquecido completamente que podia controlar livremente sua forma e tamanho. Mas dificilmente poderia ser culpado. A única coisa que conseguia ver eram aqueles olhos de Leonel, suas profundezas prateadas e violetas perfurando as profundezas de sua alma. Não acho que isso seja suficiente, disse Leonel despreocupadamente, erguendo o regulador. Bang! A pressão dos dois mundos dobrou e a figura do regulador se contorceu ao sentir seu campo de batalha ídolo quase desabando sob ele. A existência do regulador quase desapareceu, mas foi estabilizada à força por um poder. De fato, um regulador não poderia enfrentar a morte verdadeira enquanto seu mundo existisse, e destruir um mundo no nível do campo de batalha do ídolo não era tão simples. Estava ligado à própria estrutura da humanidade. Era um mundo tão profundamente entrelaçado à realidade que até mesmo se Leonel de alguma forma conseguisse destruí-lo, ele simplesmente retornaria quando tivesse tempo suficiente. Então Leonel não iria destruí-lo. Ele aceitaria. O corpo de Leonel estremeceu e seus 10 mundos internos tremeram junto com ele. Então, com uma inspiração, o corpo em ruínas do regulador foi puxado para dentro do seu corpo. Veias violetas pulsavam por Leonel, e sua barriga e peito de repente aumentaram de tamanho, como se ele estivesse prestes a explodir de dentro para fora. Leonel se sentia mais poderoso do que nunca, mas sabia que não era o suficiente. A oitava dimensão não seria suficiente nem para ele enfrentar seu avô ou seu mestre, quanto mais a demonia. A única maneira de ele ter uma chance real era entrando no nono. Mesmo que ele estivesse confiante em si mesmo para vencer, não importando as circunstâncias, havia uma linha entre a confiança tola e a realidade. Ele era Leonel Morales. Não precisava depender de força bruta para chegar ao fim. Ele também tinha mente em quem confiar. Talvez o maior presente que seu pai lhe deu foi sua habilidade de artesanato. Uma união de luz e escuridão revelará a estrela de 12 pontas, não é? Leonel deu um sorriso irônico. Bem, eu também posso fazer isso. Capítulo 3245. A primeira vez que Leonel pensou na profecia em muito tempo foi quando estava ajudando os Falques com seus ofícios. Ele sentiu que estava no caminho certo naquela época, como se algo finalmente tivesse feito sentido para ele. Mas não demorou muito para que Plutão aparecesse e ele fosse forçado a mudar seus pensamentos, principalmente depois que percebeu que precisava realmente mudar as coisas se quisesse se libertar completamente dos planos da demônio. Infelizmente, depois de chegar aqui, ele percebeu que não seria tão fácil sair daquela mulher atrás. Se Leonel conseguiu pensar em usar o campo de batalha dos ídolos, ela certamente também conseguiria. Claro, ainda houve algo que beneficiou Leonel. O campo de batalha do ídolo chegou muito cedo, mas o importante foi a razão pela qual isso aconteceu tão cedo. Desta vez, o campo de batalha do ídolo apareceu muito antes do previsto por causa das ações de Leonel.
A razão pela qual isso não foi suficiente foi porque, tecnicamente falando, o campo de batalha do ídolo teria tido tempo de descer naturalmente, dado o tempo que a existência ainda tinha. Embora todos estivessem sentindo o peso do fim do mundo, a verdade era que o fim próximo, que todos temiam, ainda levaria dezenas de milhares de anos. A única razão pela qual isso parecia tão iminente era porque tal período de tempo não passava de um piscar de olhos, dada a duração de vida de um universo, sem falar da existência em si. Tudo isso para dizer que a demonia certamente teria planos de contingência para o campo de batalha dos ídolos. Aliás, a existência de Ania era prova disso. Ania só conseguiu chegar a esse nível depois de afirmar seu caminho da força da foice, e ela só conseguiu fazer isso com a ajuda do campo de batalha do ídolo. Foi uma coincidência? Sempre que se tratava de algo relacionado à demonia, Leonel achava que seria tolice alguém levar as coisas ao pé da letra. Essa mulher tinha planos tão profundos que eram difíceis de compreender, e havia uma pergunta para a qual Leonel ainda não tinha resposta. Bem, na verdade havia vários, mas um dos mais fortes de todos era: por que o culto dos 3 dedos? Por que ele foi necessário? E agora parecia que ele tinha sua resposta. Ania. Por alguma razão, a demonia queria uma oportunidade de acelerar o fim do mundo, e agora seu desejo foi realizado. De dezenas de milhares de anos, a existência tinha apenas alguns meses restantes, na melhor das hipóteses. Quanto ao porquê, Leonel ainda não sabia, mas estava transbordando de expectativa. O medo que deveria estar ali estava, e ele tinha uma intenção ardendo nas profundezas do seu coração. Isso porque ele sabia que em breve, ele colocaria a cabeça dessa mulher numa lança. Várias vezes essa demonia havia tomado seus esforços, torcido-os em suas belas mãos e feito deles suas vitórias. Não havia exemplo maior disso do que quando ele agiu pessoalmente para matar o terror primordial, apenas para ela aparecer no último momento e reivindicar a vitória. Tal feito deveria ter sido falado por incontáveis anos, mas ninguém parecia se lembrar de que ele havia derrotado uma lenda com nada mais do que sua mente. E no entanto foi praticamente apagado da história. Ele sabia o porquê. A demonia não queria ser lembrada. Mesmo na mente das existências mais poderosas, ela provavelmente não passava de uma lembrança tardia. Se alguém revisasse as lembranças desses eventos, talvez ela não fosse mencionada de forma alguma, ou talvez apenas de passagem. Mas, agora, parecia que era hora de Leonel lhe dar um pouco do seu próprio remédio. Leonel bateu as palmas das mãos, sua aura ressoando. Uma luz brilhante floresceu em seu coração enquanto seu nó inato brilhava com uma tonalidade cada vez mais brilhante. No fundo de seu corpo havia vários mundos incompletos. Mas esses mundos eram muito especiais. Eles eram os mundos dos inválidos. Se havia alguma outra raça de pessoas que queria ver o mundo acabar junto com a demônio, não eram outras senão os inválidos, que pareciam ter desaparecido depois de escalar com sucesso para o reino dos deuses. Mas Leonel, diferentemente de outros, não havia esquecido. Finalmente Leonel pareceu entender o propósito das profecias que havia deixado. Não eram apenas métodos de informá-lo sobre o que aconteceria no futuro, mas eram pequenos saltos. Pequenas distorções na realidade que lhe permitiriam enganar até a si mesmo. Foi somente agora que atingiu um nível adequado que Leonel percebeu que havia pensado em uma solução real há muito tempo. Naquela época parecia que ele havia se agarrado aos mundos inválidos incompletos porque não tinha escolha. Até ele achava que esse era o motivo, quando na realidade havia outro. Leonel não estava apenas tentando preencher rapidamente seus nodos para alcançar o fim da 6ª dimensão. Ele estava preparando sua própria armadilha. Uma armadilha que estava sendo preparada desde que ele formou o ciclo perfeito entre suas 2 soberanias da criação e suas 2 destruições. Soberanias. A aura de Leonel se inflamou. A união da luz e da escuridão revelará a estrela de 12 pontas. Que fofo! Luz e escuridão certamente serviriam. Eram as dicotomias perfeitas. Mas o que um caminho inferior de luz e escuridão poderia fazer diante da criação e da destruição? As memórias fragmentadas de Leonel voltaram à tona naquele momento. E ele percebeu que a demonia talvez tivesse tirado sua linhagem azura dos sonhos porque ela precisava dela, mas também porque ela temia o que ele poderia fazer com ela. Luz e escuridão sempre seriam poderosas. Mas como isso poderia se comparar à criação e destruição? Parecia que naquela época Leonel já havia percebido que era um soberano da criação, não um soberano da destruição. Se ele quisesse preencher essa lacuna e aperfeiçoar isto, ele teria que assumir o papel de um inválido. Os olhos prateados de Leonel de repente ficaram completamente brancos. Capítulo 3246. Leonel sentiu pensamentos malignos invadirem sua mente. Morte. Destruição. Fome. Ele queria devorar tudo. E surpreendentemente, todos esses pensamentos não vieram dele, mas sim Toliver. A ameaça que representava os espíritos era bem documentada. Uma das primeiras lições que seu pai lhe ensinou foi alimentar Toliver apenas com moderação. Leonel nunca teve tempo de pensar por que os espíritos eram assim, porque eles eram tão perigosos. No fim das contas, a resposta não tinha um contexto complicado como a maioria das coisas com as quais ele lidava. Em vez disso, era bem direta. Espíritos eram feixes de instintos. Eles só existiam para se aprimorarem. Se os inválidos eram os contra-ataques aos humanoides, então os espíritos eram os contra-ataques aos reguladores e espíritos do mundo. Eram existências que viviam apenas para se aprimorar, e era por isso que eram tão bons em criação. Ironicamente, era porque eles tiravam muito. Os espíritos não eram nada mais do que a personificação perfeita da destruição levada ao extremo para formar a criação.
Eles eram criaturas que viviam apenas para devorar e ainda assim, eram a melhor ferramenta que os artesãos tinham para forjar suas criações e chocar o mundo. Mas Tolliver havia engolido o potencial de uma besta do infinito, ironicamente completando o ciclo. Ao assumir uma besta com potencial de criação suficiente para se tornar destruição, ela havia formado duas metades de um todo. Finalmente percebendo isso, Leonel permitiu que Tolliver realmente perdesse o controle, antes de assumir o controle e atingir o equilíbrio perfeito que eles estavam procurando. E assim, de repente, metade de suas intenções já estava completa, e então havia a outra metade. Inválidos, eram existências projetadas apenas para destruir. No entanto, também eram a força vital que permitia o aprimoramento. Isso já tinha acontecido há tanto tempo que era fácil esquecer. Mas uma das principais maneiras pelas quais Leonel melhorou antes de ganhar métodos dimensionais foi matando inválidos. No passado, quando o primeiro mundo da quarta dimensão começou a surgir, os inválidos e suas mortes eram a única maneira de os humanoides melhorarem. Somente matando-os e engolindo sua energia eles poderiam melhorar. Isso personificava a destruição em prol da criação. Os mundos inválidos formaram a base do mundo da destruição de Leonel. Mas de onde veio seu mundo da criação? Isso veio de ninguém menos que ele mesmo, de sua força estelar escarlate, a personificação de quem ele era como pessoa, e de seu nodo inato. Leonel era um homem que pensou ser um soberano da destruição durante toda a sua vida, apenas para perceber, o que pareceu ser tarde demais, que ele era na verdade um soberano da criação. Ele foi o fim do ciclo, o criador que floresceu tanto que destruiu em vez disso. Assim, Leonel completou todas as 4 etapas do ciclo. Tolliver e a besta do infinito. Sua criação e destruição do mundo. A criação foi tão grandiosa que floresceu em destruição e a destruição foi tão brilhante que floresceu em criação. Uma destruição tão angustiante que não deixou nada além da criação para trás, e uma criação tão destrutiva que só poderia ser vista como destruição por um leigo. As 4 peças das soberanias de Leonel se uniram, uma peça formando sua armadura divina e a outra peça formando seus mundos interiores, enquanto seu corpo formava a âncora que os mantinha todos no lugar. Bum, 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 bum. A aura de Leonel floresceu enquanto o campo de batalha do ídolo se desfez em todas as suas partes. Você sente isso agora, disse Leonel suavemente. O regulador tremeu violentamente, mas não importava o que fizesse, não conseguia escapar das mãos de Leonel. As forças de armas são uma coisa linda. Elas são o primeiro exemplo de humanos tirando o que precisavam do mundo ao seu redor. O primeiro exemplo de criação levando à destruição. A criação de uma arma com o propósito de matar outra. É um ciclo que só pode ser perpetuado continuamente, e os chamados humanos antigos adoravam levar o crédito por tais coisas, não? Hoje, porém, você se tornará a base de que preciso para pôr fim a isso, a tudo. Meu nódulo inato agora é o centro do meu corpo. É o nódulo inato da força da arma que ilumina meu caminho e me faz sentir seguro quanto ao meu futuro. E agora, seu campo de batalha ídolo se tornará o centro dos meus mundos de criação e destruição. Vou moer tudo que você é até virar pó com a minha intenção. Leonel falou cada palavra lenta e calmamente, sem se abalar com o tremor do regulador. Veja bem, eu normalmente não gosto de me explicar quando faço as coisas. Mas sinto que para você, preciso abrir uma exceção muito especial, porque você parece tolo demais para entender, por conta própria. As coisas que você fez comigo neste mundo, talvez seja o caso de você estar apenas fazendo o seu melhor para manter a situação atual. Talvez você tenha sentido que estava fazendo o que era melhor para a humanidade. Mas, eu realmente não dou a mínima para nada disso. Leonel de repente deu um sorriso diabólico. Mesmo que o mundo acabasse hoje e levasse todos vocês junto, eu ficaria perfeitamente satisfeito. Tenho uma esposa que me ama. Irmãos dispostos a lutar ao meu lado. 2 pequenos travessos que compartilham o meu rosto e o da mãe deles. O que mais eu poderia pedir? Mas são pessoas egoístas como você que sempre querem mais, por razões que eu nunca consegui entender. Toda a minha vida fui bastante preguiçoso, mais do que disposto a deixar as coisas acontecerem como elas acontecem. Talvez a única coisa em que eu realmente tenha sido ativo foi em busca do amor da minha esposa. E no entanto, por algum motivo, há tantas pessoas insatisfeitas com o que tem. Você se acha superior a mim de alguma forma? Um pouco da arrogância de Leonel veio à tona. Era a única parte de seu orgulho confiante que ele não conseguia expurgar completamente. E ele deixou florescer. Se eu, Leonel Morales, rei da existência, estou contente com o que tenho. Que direito você tem de pedir mais? Bum. Quem você pensa que é? Capítulo 3247. Bang. O corpo do regulador se despedaçou enquanto a aura de Leonel se elevou. O campo de batalha do ídolo se viu sendo reduzido a pó entre o mundo da criação e da destruição de Leonel, com a própria estrutura de sua existência sendo reduzida a cinzas. Caos. A imprevisibilidade da criação e da destruição, a confusão dos limites entre elas e a onda de eventos improváveis. Leonel era uma anomalia que estava além da criação e da destruição. Naquele momento, a estrela do norte que havia formado uma conexão tão grande e sólida com Ania de repente sentiu que estava sendo arrancada de seu controle. Em um momento, Ania era o centro do mundo. Mas no momento seguinte, não era ninguém além do próprio Leonel que estava no topo de todas as coisas. A estrela do norte estremeceu e se tivesse um olho, pareceria ter olhado para o lado, mudando seu foco de Ania para Leonel. Um terceiro e último Dharma começou a brilhar acima da cabeça de Leonel. O primeiro era sua coroa. Ela pairava sobre sua cama de cabelos violetas dançantes com o impulso próprio de um rei. Era simples, quase a ponto de parecer mais uma auréola do que uma coroa. Não era arrogante, mas parecia abraçar o mundo com braços largos. Gentil e cuidadoso, mas robusto e forte o suficiente para sustentar os céus, se necessário. Depois veio o brasão real de Leonel, seu segundo Dharma. Uma pena, um arco e uma lança se cruzavam, abrindo-se em 3 direções.
A borda externa do brasão era de um dourado violeta com um sutil tom prateado subjacente. Assumia o formato de um distintivo, com bordas afiadas em algumas regiões e suavemente inclinadas em outras. Era muito maior que o halo da coroa acima da cabeça de Leonel, erguendo-se quase como um escudo de torre nos céus. E então veio o terceiro Dharma de Leonel. Uma estrela violeta. Ele ficou em frente à estrela do norte, corajosamente de frente para ela. Lá no fundo, era possível ver as estruturas flutuantes de uma besta do vazio e de uma besta do infinito. Eram sutis e quase inexistentes. Se alguém tentasse olhar muito de perto, a própria estrela poderia queimar a alma, despedaçando-a em um turbilhão de caos e destruição. Entretanto, se alguém tivesse uma vontade ousada o suficiente e olhos fortes o suficiente, seria possível ver suas formas escondidas dentro delas. Essas não eram as verdadeiras criações, mas sim simples projeções. Na verdade, suas formas eram menos importantes do que as leis que a cercavam. Houve muitas bestas divinas da destruição no passado, da mesma forma que houve muitas bestas divinas da criação. O que importava para Leonel não eram suas formas, mas seu poder, o que eles representavam, o que eles eram em sua essência mais profunda. Bum! O que restava do campo de batalha do ídolo foi reduzido a pó. A mão de Leonel apertou e a cabeça do regulador se estilhaçou, apenas para seus pedaços serem sugados para dentro do seu corpo. Abrindo os braços para o mundo, as vestes violeta prateadas de Leonel esboaçavam enquanto sua aura começava a disparar. Do primeiro nível da oitava dimensão para o segundo, e do segundo para o terceiro. Seu poder saltou continuamente para cima, disparando através das dimensões até atingir o nono nível do oitavo. Leonel respirou fundo e aguçou seus gritos antes de soltar um rugido que foi ouvido através do tempo e do espaço. Bum! A barreira para a nona dimensão se estilhaçou em inúmeros pedaços quando o corpo de Leonel soltou um tremor e estilhaçou o espaço ao seu redor em inúmeros pedaços. A inquietação da aura de Leonel finalmente pareceu se acalmar lentamente somente depois disso. O mundo parecia muito mais brilhante para ele, como se tudo estivesse na palma de suas mãos. É isso. Ele disse essas palavras apenas para si mesmo enquanto olhava para o céu. O corpo de Toliver afundou lentamente no céu e sua armadura divina desapareceu junto com a cascata trêmula. Formas de seus dharmas. Leonel cerrou os punhos. A nona dimensão. Por muito tempo, ele só conseguiu olhar de longe. Mas então, quando chegou ao verso dimensional, quase parecia um reino insignificante, um que tantos já haviam tocado. Mas agora, era mais uma vez um momento de ciclo completo. A nona dimensão era realmente uma linha demarcatória, que separava os fracos dos fortes. A maioria dos que conseguiam fazer isso retardaria seu progresso através das dimensões para reforçar sua manipulação da força primeiro, e havia boas razões para isso. O peso das dimensões era muito maior quando as manipulações da força não conseguiam acompanhá-lo. Normalmente só se tinha uma chance nesse tipo de batismo. Pode-se dizer que o avanço de Leonel na nona dimensão, no entanto, foi totalmente sem precedentes. Isso porque ele esperou até ter não apenas um Dharma, mas 3 deles. E cada um desses 3 Dharmas era mais do que poderoso o suficiente para ser um ídolo por si só. De fato, no caso de seu Dharma do brasão real, era o equivalente a 3 ídolos, assumindo as formas de suas forças de lança, pena e arco. Mas agora, o obstáculo para a formação de um ídolo parecia impossível de transpor. Era como se Leonel estivesse olhando para uma montanha sem pico. Ela se elevava tão alto no céu que ele nem conseguia vê-la além das nuvens que atravessava. Mas, os lábios de Leonel se curvaram em um sorriso irônico. Ele estava muito acostumado a levantar montanhas. Leonel olhou para baixo do céu e descobriu que, depois de lidar com a maior força de Ania, a desvantagem em que sua esposa e irmãos estavam havia diminuído consideravelmente. Leonel acenou com a mão e o cubo segmentado apareceu em sua palma. Logo, uma cintilante Anastasia havia aparecido. Ela abriu a boca para falar. Não, disse Leonel com firmeza antes de sorrir e esfregar a cabeça. Não é culpa sua. Você não precisa se desculpar por nada. Anastasia piscou. Depois de recuperar os sentidos e não estar mais presa pelo cubo segmentado, havia uma distância entre ela e Leonel difícil de compreender. Infelizmente não era algo que ela pudesse consertar facilmente. Honestamente, ela não sabia como. Ela não tinha as emoções de um humano. Mas as próximas palavras de Leonel a fizeram cair em prantos novamente. Por que você está aí parado? Não quer conhecer seus afilhados? Leonel agarrou a mãozinha de Anastasia e ele piscou e desapareceu, aparecendo em uma rocha flutuante nas profundezas do espaço onde os 2 pequenos estavam atualmente brigando. Leia e Léo não sabiam como reagir à garotinha que estava chorando à sua frente. Anastasia mal parecia mais velha do que eles, mas se viram tendo que, para confortá-la. Leonel observou com um sorriso, especialmente quando Leia ofereceu o lindo pequeno Lotus Rai tinha ido até Anastasia na esperança de que isso a fizesse se sentir melhor. Mas isso só fez Anastasia chorar ainda mais. Leonel olhou para o cubo segmentado em sua palma. Podia sentir que Anastasia nunca havia parado de trabalhar para ajudar a todos ali dentro. Ao longo desses anos, ele havia realizado inúmeras melhorias nas forças sob a bandeira de Leonel. Vamos precisar destes. Leonel estava muito focado na demônio, mas sabia que esta não era uma batalha. Ele seria capaz de vencer sozinho. Por mais poderoso que tivesse se tornado, jamais subestimaria os ancestrais da existência ocultos. Ou, mais precisamente, jamais subestimaria a capacidade da demonia de manipulá-los e utilizá-los. Os ancestrais dos Silvestres, de Plutão e da raça do vazio seriam controlados por ele e Aina. Mas eles ainda tinham inúmeros subordinados sob seu comando. Se quisesse alcançar o que almejava, precisava de um exército, e agora ele o tinha. Aina apareceu de repente ao lado de Leonel, ofegante.
Leonel olhou e limpou cuidadosamente uma linha de sangue do canto de sua boca. Você se divertiu? Ele perguntou com um sorriso. Aina piscou como se estivesse surpresa com a pergunta por um breve momento antes de um lindo sorriso se espalhou pelo seu rosto. Ela sentiu como uma garotinha entusiasmada, a dicotomia entre sua expressão brilhante e belo semblante contrastando com o sangue que a cobria e seu machado de batalha. Leonel levantou a cabeça para o céu e soltou uma gargalhada estrondosa. Ótimo! Nesse caso, retornaremos agora. A intenção de lutar dentro de Leonel também estava florescendo. Ele também estava ansioso pela batalha. Era a hora de acabar com tudo isso. Mas primeiro, havia outra coisa que ele precisava resolver. A raça humana só podia ter uma única cabeça. Só havia espaço para um único rei, e esse rei só poderia ser ele. Parecia que a união entre ele e seu avô só poderia acontecer agora. Vamos retornar ao Império da Ascensão. Capítulo 3248. Sério? Eu vou ser uma irmã mais velha? Leia, animada, colocou as palmas das mãos na barriga grande da bisavó. Parecia querer tirar o bebê ali mesmo. Estava ficando cansada de Léo sempre zombar dela por ter nascido apenas alguns segundos antes. Pouco tempo antes, Leia fizera beicinho para a mãe. Com o controle de Aina, ela poderia facilmente tê-la deixado nascer primeiro. Diante da insatisfação da filha, Aina só conseguiu sorrir amargamente e rir enquanto Leia não estava olhando. E daí, disse Léo com um sorriso largo. Então terei apenas 2 irmãzinhas. Leia fez beicinho e lançou um olhar furioso para o irmão. A imperatriz do Império da Ascensão observava a briga dos 2 irmãos com um sorriso feliz no rosto. Fazia muito tempo que não sentia uma alegria tão simples. Naquele pequeno e aconchegante jardim, com seus bisnetos ao seu redor e sua nora trançando seus cabelos, ela se sentia em paz. Aina também tinha um leve sorriso no rosto, sentada de pernas cruzadas na grama verde e macia, ouvindo as brigas dos filhos como se fossem a mais doce alegria. Nenhuma das 2 mulheres olhou para onde seus maridos provavelmente estavam. Talvez fosse porque as 2 tinham uma confiança indisfarçável em seus homens. Ou talvez fosse porque estavam contentes, independentemente do resultado. Ou talvez tivessem realmente se esquecido disso, optando por se perder naqueles momentos finais de paz. Seus corações estavam serenos e seus pensamentos, sem pressa e sem pressa. Eles não deram um segundo sequer como certo. Se o mundo acabasse agora mesmo, eles ficariam bem com isso. Leonel ficou em silêncio, com as mãos cruzadas atrás das costas enquanto olhava para o avô. Uma gota de água caiu do alto, ondulando até o chão e se espalhando pela superfície calma do lago Esmeralda em que estavam. Gervaise, no entanto, sentou-se silenciosamente em seu trono, aparentemente sem notar a aparição do neto. A região parecia escura, com a única luz vindo das águas sob seus pés. O lago se estendia por uma distância aparentemente inimaginável. Nem os olhos de Leonel conseguiam vê-lo. Até o fim, este local ficava nas profundezas do Palácio da Ascensão. Quando Leonel chegou, sua avó já estava esperando em seu pátio. Ele simplesmente a cumprimentou com um sorriso, passando algum tempo com ela antes de subir as escadas para o Palácio da Ascensão. Desta vez, simplesmente não havia ninguém capaz de encostar um dedo nele. Mesmo quando Mordred e sua esposa apareceram, foi inútil. Se antes conseguiam detê-lo, agora suas armas não conseguiam sequer penetrar um domínio ao redor de Leonel. Eles teriam morrido com um único pensamento se Leonel assim o tivesse escolhido. Mas ele não sentia necessidade disso. No passado, Mordred foi um de seus homens junto com seu pai, o rei Arthur. Mas estranhamente o rei Arthur não apareceu, enquanto Mordred apareceu. Isso disse algo muito profundo a Leonel. A visão de Mordred havia mudado. Ela escolheu ficar do lado da esposa e, consequentemente, do Império da Ascensão. Arthur, em comparação, ainda não estava totalmente sob o controle do avô de Leonel. A diferença era que Gervaise não se importava. Que imperador poderia reivindicar lealdade absoluta de todos os seus subordinados? Tal homem não existia. Tudo o que importava era ter o poder de manter tudo sob seu controle, e Gervaise sentia que tinha isso. E da mesma forma, Leonel também não se importava muito com a mudança de lealdade de Mordred. Importaria quando ele reivindicasse o trono para si? Leonel sorriu de repente. Você está bem confiante, velho. Eu sei que você poderia ter me impedido de ativar Plutão como eu fiz, mas não o fez. Gervaise olhou para cima e encontrou o olhar de Leonel, sua expressão ainda calma. Fiz isso pela minha esposa, não por você, ele disse levianamente. O sorriso de Leonel se aprofundou. E é exatamente por isso que vou deixar você manter a calma. Não sou legal? É assim mesmo. Gervaise levantou-se lentamente do seu trono. Ao fazê-lo, o mundo pareceu rugir ao seu redor. Uma violenta torrente de força se ergueu para os céus. Bang, bang, bang. Um redemoinho com uma profundidade que mergulhava em um abismo sem fim surgiu entre o avô e o neto, um choque de verde esmeralda e ametista deslumbrante, separando o mundo em 2. Estavam separados por mais de 1 quilômetro, e ainda assim, dadas as suas forças, poderiam bem, estariam a apenas um passo um do outro. Eu, no entanto, Gervaise continuou levianamente. Não sou tão gentil. A faixa que prendia os cabelos brancos e dourados de Gervaise se rompeu, fazendo com que os fios dançassem nos céus como filamentos de energia cristalina. Este império é meu, criado pelas minhas mãos calejadas, meus sacrifícios, meu sangue. Gervaise acenou com a mão e um cetro surgiu em sua palma. Tinha 1,5 metro de comprimento e na ponta uma pérola lindamente polida, metade do tamanho de sua cabeça. Essa pérola rodopiava com uma profundidade de tons de rosa e azul celeste, como se tivesse arrancado as nuvens de um pavilhão dos sonhos e a sugado para sua superfície marmorizada. O ímpeto de Gervaise cresceu tão intensamente que o bater áspero das vestes violeta prateadas de Leonel dava a impressão de que o material poderia ser despedaçado a qualquer momento.
E no entanto, por mais poderoso que já fosse, parecia apenas acelerar seu crescimento, como se um dragão adormecido despertasse diante de seus olhos. Um vórtice apareceu sob os pés de Gervaise e o rugido de um dragão preencheu o espaço cavernoso, fazendo o espaço tremer até se fragmentar nas formas das escamas da criatura mítica. Bum! A aura de Gervaise atingiu o ápice antes de desaparecer repentinamente. Como uma folha desfiada ao vento, ela desapareceu num piscar de olhos e o mundo ficou em silêncio. Quem você pensa que é? Vou cortar sua cabeça hoje. Capítulo 3249. Gervaise acenou com seu cetro e o mundo silencioso se agitou. Palmeiras encheram os céus e Leonel foi forçado a olhar para cima para testemunhar sua majestade. Naquele momento, ele sentiu como se tivesse sido transportado de volta no tempo, teletransportado para o dia em que Gervaise usou uma única palma para golpear uma nave de estrelas da cruz de escudo nos céus. Leonel lembrava-se daquele dia com clareza, pois pela 12ª vez se viu diante da própria morte e da mortalidade. No entanto, quando pensava que sua vida estava acabada, Gervaise surgiu do alto. Ele se lembrava de sentir o quão grandiosa era essa habilidade. Embora nunca tivesse expressado isso com tantas palavras, ansiava por um dia ter tamanha força. Observando essas palmeiras descendo agora, seu sorriso não pôde deixar de aumentar. Se outra pessoa tivesse dito isso, talvez eu mudasse de ideia. Leonel falou com uma cadência estrondosa, suas palavras entremeadas de riso e diversão. Mas só por você, velho, vou deixar passar. Dito isso, não poderei poupá-lo das consequências. Vou colocá-lo direto em um asilo depois dessa batalha. As palmas das mãos de Leonel se abriram e Toliver cobriu seu corpo. Ele deu um passo quando uma lança de prata retorcida se formou em sua palma antes de se solidificar em uma lâmina magnífica que parecia meio cruzamento entre uma lança e uma pena. Bang, bang, bang. O pulso de Leonel tremeu e as palmas das mãos no céu se quebraram uma após a outra, uma chuva de cacos de esmeralda caindo dos céus acima. A cena era estranhamente bela, apesar do fato de que qualquer um abaixo do nível de força dele seria despedaçado até os ossos apenas por ficar no vórtice que se formou entre eles. Leonel deu um passo à frente e a intensidade em seus olhos brilhou. Gervaise ergueu o cetro mais uma vez, mas foi repentinamente forçado a abaixá-lo. Bum! Lança e cetro se encontraram, os narizes do neto e do avô tão próximos que suas gotas de suor quase se fundiram em uma só. Você bloqueou. Nada mal, disse Leonel com um sorriso antes de ser arremessado para trás. Leonel girou no ar, aterrissando pesadamente nas águas revoltas. Ele olhou para cima e viu meia dúzia de artes da força girando na superfície do lago. Não houve tempo para reagir antes que 6 dragões orientais emergissem das águas. Não parecia que Gervaise tivesse preparado o ambiente com antecedência. Era nada além de água normal abaixo deles, embora cheia de força do reino divino. Em vez disso, Gervaise parecia ter incorporado as artes da força de construção viva do Luke Nix em seu estilo de batalha. Os passos de Leonel mudaram enquanto ele se esquivava. Um dragão do dilúvio invadiu o local onde ele estava, apenas para se enrolar nas águas e atacá-lo por baixo, enquanto os outros 5 o cercavam por todos os lados. Pilares de água esmeralda dispararam para os céus e tsunamis que poderiam destruir o que parecia ser universos inteiros surgiram antes de desabar. Mais artes da força se formaram nessas águas turbulentas, garras que perfuraram o espaço, rasgando-as e indo em direção a Leonel. Parecia que o mundo inteiro estava atacando tudo em nome de Gervaise. A risada de Leonel ecoou pelos céus enquanto ele serpenteava pela destruição e carnificina. Suas vestes já estavam um tanto desgrenhadas, e seus órgãos internos tremiam dentro de seu corpo a cada quase acerto. E ainda assim havia uma luz de paixão em seus olhos que uivava como um lobo para a lua cheia. Me dê tudo que você tem. A lança de Leonel desapareceu de repente de sua mão, e ele apareceu alto nos céus. Seu arco se formou em uma mão, e o arco Laivis apareceu na outra. Ele os uniu, o primeiro devorando o último e cortando o caminho desta outrora grande família. No entanto, para Leonel, isso não parecia nada mais que uma nota de rodapé. Um pulso de luz radiante encheu os céus com um tom dourado, transformando o ambiente esmeralda em algo ainda mais etéreo e mágico. E então Leonel disparou uma torrente de flechas. Ele atirou tão rápido que seus ataques ficaram confusos, formando um guarda-chuva de energia sobre a localização de seu avô. Bum, 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 bum. Uma cacofonia de destruição em erupção destruiu as águas calmas que ainda restavam. De repente, Leonel trocou seu arco pela lança mais uma vez, virando-se rapidamente de costas e atacando com toda a sua força. Bang! Gervaise apareceu atrás dele em algum momento desconhecido, e tanto o neto quanto o avô deram um passo para trás imediatamente. O espaço sob seus pés se estilhaçou e um abismo profundo rasgou ainda mais a água sob eles. Eles pisaram fundo no ar e dispararam para frente, suas armas ficando borradas enquanto círculos concêntricos estrondosos destruíam a região. A lança de Leonel desviou o cetro de Gervaise para cima e sua lâmina serpenteou em direção à garganta deste último. Gervaise fingiu que nem tinha visto, seu corpo se turvando e se duplicando. Ele passou pela lâmina de Leonel e pareceu que ela não havia atravessado nada além de uma imagem residual. Ao mesmo tempo, ele diminuiu ainda mais a distância, com a palma da mão aparecendo logo acima do peito de Leonel. A reação de Leonel foi igualmente rápida e indiferente. Uma arte da força surgiu nele como uma couraça, piscando e surgindo apenas 1 centímetro antes de uma aparecer também na palma da mão de Gervaise. Era como se Leonel tivesse visto através da arte da força que Gervaise estava desenhando antes mesmo de completá-la, desenhando um contra-ataque perfeito em um instante. As duas artes da força se chocaram e se anularam. A palma da mão de Gervaise ricocheteou o suficiente para que Leonel pudesse dar um passo à frente e lançar a sua. Gervaise reagiu suavemente e sua palma refletida se transformando perfeitamente em uma cotovelada que bloqueou o golpe de Leonel. Bang!
Os dois foram forçados a se separar, mas mais uma vez não foi por nada mais do que um piscar de olhos de um olho antes de explodirem em outra onda de trocas. Eles cruzaram os céus como se o ar fosse sua rota, seu império. E no entanto, ambos sabiam de alguma forma que estavam apenas começando. Eles se separaram mais uma vez e Gervais soltou um rugido incomum, artes da força muito mais substanciais do que qualquer uma que ele havia desenhado até então. Leonel percebeu imediatamente que Gervais estava invocando algo. Com a mão livre, Leonel formou um selo com a palma e os dedos. Seu avô não era o único capaz de invocar coisas. Capítulo 3250. O mundo tremeu quando o barulho das armaduras ecoou pelo ar. A energia esmeralda se solidificou no ar, formando gemas que se empilhavam umas sobre as outras em padrões complexos de armadura. Quando a armadura tomou forma, uma onda de luz verde deslumbrante se espalhou, e um humanoide se formou em cada uma delas. As artes da força que eles formaram entraram em colapso, fundindo-se em seus corpos. Leonel não reconheceu seus rostos, mas reconheceu suas raças com bastante facilidade. E quando fez, não pôde deixar de cair na gargalhada. Mas, Plutões, 6 deles. Dizia-se que a raça de Plutão não poderia ser blasfemada, que o mundo não permitiria isso, e no entanto, aqui estavam 6 deles transformados em marionetes construídas, refinadas para nenhum outro propósito senão cumprir as ordens de seu avô. A mão de Leonel dançava no ar enquanto o último de seus selos tomava forma. O mundo pulsava ao seu redor também. Ele nunca havia usado selos como aquele antes. No entanto, naquele contexto, era extremamente necessário. Cada movimento de suas mãos parecia direcionar sua força a se mover de maneiras muito especiais. Isso porque, apesar das bilhões de maneiras pelas quais Leonel podia dividir sua mente, ele as concentrava todas no homem à sua frente, esforçando-se ao máximo. Se ele pudesse evitar desviar sua atenção por um breve momento, então ele a aceitaria. Sua habilidade Selo dos Sonhos era algo que ele havia preparado especificamente para lidar com oponentes tão fortes quanto Gervais, indivíduos que precisavam de sua atenção total e exclusiva por cada segundo que ele pudesse reservar. O Selo dos Sonhos era um desdobramento do Contador de Sonhos. O Contador de Sonhos só deveria ser ativado quando Leonel enfrentasse a morte, subvertendo seu tempo de reação e ignorando sua mente para forçar seu corpo a cometer uma ação antes do tempo. O Selo dos Sonhos funcionava de forma semelhante, sem a necessidade da morte. Ao atribuir movimentos de força muito específicos às posições dos dedos, ele podia desencadear essas ações sem pensar. E neste caso, invoque sua besta da destruição. Rugido. Uma névoa negra e ondulante se espalhou pela região, acumulando-se nas águas verdes resplandecentes e transformando-as em uma escuridão turva. Estrela Negra surgiu da névoa ondulante, assumindo a forma de uma besta do vazio, com sua cabeça semelhante à de um dragão negro rugindo a centímetros do rosto de seu avô. No entanto, isso não passou de uma ilusão de sombras que se dispersaram um momento depois. Leonel já havia aparecido nas costas do verdadeiro Estrela Negra e eles avançaram como uma única entidade. Um arco apareceu na palma da mão de Leonel. Um resplendor atemporal preencheu os céus. Flechas movendo-se instantaneamente através do tempo e do espaço pareciam preparadas para crivar as invocações de Gervais com buracos. Entretanto, o ataque de Leonel apenas ricocheteou em suas armaduras, como se eles não tivessem força alguma. O rugido de Estrela Negra encheu os céus enquanto ele descia, um sorriso irônico se espalhando pelos lábios de Leonel. As armaduras que pareciam estar funcionando perfeitamente racharam de repente segundos depois. Gervais estreitou os olhos e ergueu o cetro apenas ligeiramente. As armaduras quebradas se curaram e todos os Plutões deram um passo à frente, desferindo um golpe que parecia totalmente idêntico. E eles estavam. As 6 primeiras auras se fundiram em uma, aparecendo diante de Estrela Negra num piscar de olhos. O olhar de Leonel brilhou e ele tirou os dedos da corda do arco, formando outro selo rapidamente. Uma onda de água surgiu de baixo, uma densa força da água colidindo com o punho antes mesmo de chegar à Estrela Negra. O mundo virou de cabeça para baixo quando uma silhueta brilhante apareceu atrás de Leonel. A deusa do mar. Em toda a sua glória, sua pele verde azulada brilhava sob o esplendor, seu corpo envolto em uma sólida armadura violeta. Ela abriu seus lábios cor de cereja, um canto ecoando enquanto as águas esmeralda ao redor deles começavam a surgir repetidamente. Dragões espirais de inundação tomaram forma novamente e os ataques de Plutão foram destruídos. Leonel, Estrela Negra e a deusa do mar irromperam em sua chuva de aura, aparecendo diante de Gervais. Estrela Negra golpeou Gervais com a palma da mão enquanto a deusa do mar controlava as águas esmeraldas mais uma vez. Parecia que Gervais estava sobre um abismo, mas a deusa do mar fez as águas abaixo dele tremerem, formando gavinhas que envolveram o imperador. O próprio Leonel sacou seu arco, disparando 6 tiros poderosos. Mas nenhum deles foi direcionado a Gervais. Radiância infinita. Flechas carregando o peso do mundo apareceram diante de todos os Plutões, impedindo-os de ajudar Gervais a lidar com a situação. Durante todo o tempo, o imperador enfrentou as garras de uma besta divina da destruição e a restrição de uma deusa do oceano. Força anárquica e uma força de criação magnífica encheram os céus, girando juntas em uma massa de destruição e criação que se fundiram em um único fusível que acendeu e explodiu. Gervais ergueu o olhar calmamente. Desde seu último acesso de raiva, parecia ter retornado ao seu estado normal, com corpo, mente e alma, todos se movendo como uma única máquina bem lubrificada. Ele exalou um leve suspiro e as artes da força floresceram em seus olhos. Assim que as flechas de Leonel estavam prestes a atingir Plutão, artes da força apareceram em suas testas e eles foram diretamente desconstruídos. Assimilação. Não, era uma forma mais elevada, uma variação que Leonel nunca tinha visto antes.
A essência de Plutão foi sugada para o corpo de Gervaise e o tempo congelou de repente para a Estrela Negra e a deusa do mar. Leonel, o único que ainda conseguia se mover, estava se recuperando das flechas disparadas recentemente e não estava preparado para a mudança repentina. Gervaise apenas acenou levemente com o cetro e um golpe sólido atingiu Leonel, quase como se a intenção do imperador tivesse se tornado tangível e o atacado. Não havia a menor ondulação de força neste plano dimensional, tudo estava oculto. Fora no segundo. Leonel foi lançado voando das costas de Estrela Negra e seus olhos não puderam evitar contrair. Ele tinha certeza disso. Gervaise tinha acabado de usar não um, mas 2 índices de habilidade diferentes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.